Estamos aqui no nosso primeiro episódio do ano do Talk Taças, gravado, né, gente? Eu sou a Carol Mello, influenciadora digital, e gostaria de pedir um grande favor para vocês. Que tal se vocês se inscrevessem no canal? Se você está ouvindo pelo Spotify, entra lá no YouTube e se inscreva também, curta esse vídeo, deixe seu comentário, mande sua mensagem pra gente, isso é muito importante pra gente. Eu sou a Ju Haddad, sou sommelier da ABS, formada pela ABS, e também da Wine Club. Quero lembrar que acabamos de voltar de férias, né, Carol? A gente tá destreinada. Tava bom, mas a gente tava morrendo de saudade de gravar. Verdade. Hoje, a gente já vai começar um dia um pouco diferente. Atípico. Por quê? Quem a gente trouxe são 2, mas que representam 5. São os meninos da Confra do Filhos. Palmas para eles. Eles se conheceram através do basquete, é isso mesmo, meninos? Todo mundo 2 metros de altura aqui. Não, eu tô vendo. Eu fiquei até com medo, né? Eu falei, gente, eu não lembrava que o Fernando era tão alto, né? Porque a gente se Ele é o mais baixo. Depois do Robertinho, né? Depois do Robertinho. A gente se encontrou lá na Pro Wine, eu fiquei pensando, falei, gente, mas ele é super alto assim mesmo? E eles vão contar um pouco da história deles e do podcast deles. Afinal de contas, a gente traz a concorrência porque a gente quer saber os segredos. É isso, né? A gente é amiga de todo mundo. A gente tá hoje com o Fernando, como a Ju já disse. O Fernando trabalha com... Tô me ajeitando aqui, viu, gente? Trabalha com engenharia, não tem formação específica na área do vinho, mas é um bom bebedor. E estamos também Só com vinhaço. o Pedro. O Pedro também trabalha com uma confecção de roupas, mas é o cara que estudou, é o cara que estuda nessa confraria, entendeu? Tem que ter alguém pra pensar. É o cara que sabe tudo. Pois é, ele tem Ixi, ABS, tem tanto, WST até o nível 3, tá se formando ISG, enfim, ele é inclusive um educador de vinhos. Meninos, muito bem-vindos, super obrigada pelo tempo de vocês. Eu sei que inclusive o Pedro vem lá de Sorocaba, De Só do Sorocaba. interior. far, far away. E, gente, super obrigado por vocês estarem aqui hoje com a gente. A gente já vai começar de um jeito diferente, vocês estão vendo que os vinhos estão tapados. Temos Eles- 2 aqui temos hoje, 2 inclusive. Nós trouxemos um vinho, que é esse aqui, que é o branco. Ó. Nós trouxemos pra eles e eles trouxeram um pra gente. A gente vai ter que adivinhar. A gente vai beber primeiro. Aí depois que a gente beber bastante, a gente adivinha. Mas olha só, esses são os vinhos que a gente tem e até o final a gente mostra qual é. Você viu, né? Eu fiz um brinde comigo mesmo. E aí, eu quero Não pode aproveitar pôr para a na gente fazer mesa. um brinde, né? Afinal de Vamos lá. contas, é a volta do podcast aqui do Talk Saúde. Taças. Obrigada. Junto com o segundo maior podcast ouvido no Spotify. É isso mesmo? Trouxe uma informação correta ou vocês são o primeiro? Fala, galera do Sacolho. Ele é a meu introduçãozinha bordão. dele, né? Olha, eu não tenho certeza, mas porque isso aí muda todo mês, né? Então, mas é um dos mais ouvidos, né? Não era o intuito, né, Pedrinho? Mas Ai, que acabou- mentira, acabou. você ia Que fazer um mentira, negócio nós que não. eu- Nós queremos ser as mais Me assistidas fala, e as mais não, ouvidas. eu tenho um podcast, Não é? mas eu não quero que ninguém ouça. Não, mentira mesmo. Ô, Fernando, não me irrita. Fernando, Não pelo era a amor de intenção. Deus, cara. A verdade é a seguinte, a gente começou fazendo isso aqui pra fazer um teste. Ah. E foi indo. E quando a gente foi ver, foi. Agora a gente quer audiência, hein? É Não isso. larguem nós, não larguem nós. Não sigam eles, vocês viram, eles não estão nem aí pra vocês. Imagina, a gente trata Brincadeira, bem os hein? ouvintes. Mas o podcast de vocês é só áudio, né? O podcast da gente é só áudio, a gente não tem capacidade de ter uma estrutura maravilhosa dessa aqui, né, Pedrinho? Aqui é pra pouco. Mulheres, né? Mulheres estão sempre na mulheres- nossa frente, né? mulheres. Até porque somos em 5, né? Seria mais complicado. 4, né? Porque, na verdade, o Gastão tá lá em Las Vegas, mora em Las Vegas. Mas o coitado. Gastão existe, né, gente? Sim, mas fisicamente não estaria aqui no Mas estúdio. ele. Mas Gastão, aí ele chama tá a gente sempre- pra ir pra Las Vegas. A gente faz um podcast aí com você. Ele participa dos podcasts virtualmente. Ele que Exato. idealizou o podcast, inclusive. Antes da gente começar, me fala do nome, porque todo mundo. Acho que todo mundo. Eu era uma e a Ju Não, que me eu? corrigiu. Não, Eu falava Confra dos Filhos. eu sei lá. também, mas aí eu fui ler lá no Instagram, ele Confrador Filhos. É isso mesmo? Você tá com o estatuto aí isso? da confraria? Olha, quem é nosso ouvinte sabe que essa pergunta ela é feita desde o primeiro episódio. Ela foi feita em todas as lives. E todo final de episódio a gente tenta responder e não consegue. Ou são problemas técnicos, ou é porque o estatuto da confraria não permite por alguma O violação. Estatuto da Confraria. Nós temos estatuto? Temos sim. Nós temos também. Tem Então, que assim, estar ó, todo mundo presente pra A poder gente responder. pode deixar essa por último?
Que é uma... Pode, mas por favor, vocês vão ter que responder. Pedrinho, não me irrita, você Tá bom. também, viu? Hoje a gente responde, Gente, Pedrinho. Hoje, eu hoje. quero dizer um negócio. Eu acabei de voltar super tranquila. Eu estava de férias, eu estava fora. Por favor, não irritem a minha sócia, a minha companheira, a Não minha me amiga. irritem, hein, gente? Não, companheira assim, A né? gente já começou minha bem não partner. respondendo a primeira pergunta. É, começou, Pra próxima. parabéns. Não, viu? não, Vocês tá estão indo muito ótimo, bem. viu? Vocês já viram que a gente já não vai mais chamá-los, né? Vocês estão vendo. Mas bom, como é que surgiu? Vocês jogavam basquete Sim. e bebiam nos intervalos? Não, na verdade... Posso contar, Pedrinho? Pode, claro. Na verdade... Isso o estatuto permite. Permite. Ah. Também, né? Artigo 2. É. Permite. Ah, tá A gente tinha... Todo mundo jogou basquete, categoria de base, sério, né? Federação, tal. E aí, pessoal, montou um time, depois que todo mundo se formou, saiu da faculdade, não tinha mais pra onde jogar, ninguém virou profissional, e a gente voltou a jogar junto. Então, o meu irmão, Fábio, tinha um time lá, montou um time lá no Clube Espéria, não sei se vocês conhecem. Sim. Na Zona Norte. E aí ele pescou um pessoal que era amigo dele, outro que era amigo do outro, montou o time. E lá, o Pedrinho tava, o Newton tava, o Gastão. O único que não tava era o Robertinho até então. Por motivos óbvios, né? O Robertinho, pra quem não conhece, ele tem 1,56 m de manhã, porque à noite é 54, 55. Jura? Você tá falando Gente, eu sério? queria dizer um Verdade. negócio. É. É um absurdo ele estar falando de 1,56 m. Mas pra um homem, Queria né? Pra um deixar jogador isso de claro, hein? basquete, O problema é o né, jogador gente? de basquete. Ah, lógico. tá. Como ele fala, medido pelo Exército Brasileiro, 1,56 m. Que gracinha. E aí, bom, dali, um descobriu que o outro gostava de vinho e fomos falando de montar uma confraria. O meu irmão e o Gastão montaram um podcast de basquete chamado Racha do Filhos, tá? Porque o time de basquete chamava Filhos Basquete, tá? Depois, é daí que vem o nome lá de trás, né? Mas E aí- é do Filhos Do também. Filhos. O Filhos. Filhos é um conglomerado de empresas. Temos várias empresas né? hoje. Teve Entendi. banda Filhos, teve o Racha, o basquete do Filhos, teve o time de basquete, a Uau. confraria, Clube de uísque. tudo. Tem que ser, vocês É não um têm grupão noção. mesmo. É um grupão mesmo, é uma holding. Tá? É. E aí, de lá, eles começaram a fazer o podcast de basquete e a gente começou a ouvir o podcast deles. Eu não gostava de podcast até então. Só que na pandemia, pô, podcast era uma das coisas que sobrou pra gente fazer. né? Era O como a pessoal- gente conseguia socializar, né? Exatamente. Sentir, Encontrar. pelo menos, que tá socializando. E aí, e a gente, assim como vocês imaginam, tudo ficou pelo Zoom, né? E as confrarias ficaram pelo Zoom. E aí, pô, todo mundo na sua casa fazendo confraria pelo Zoom, aquela fase Que horrorosa. chato, né? Até que um dia o Gastão falou, pô, vamos fazer um dia um podcast. Aí ninguém levou muito a sério e tal. Deixaram o Gastão no vácuo, viu, Deixaram Gastão? No vácuo, né? Como sempre, né, Gastão? Por isso que ele não leva vocês pra Las Vegas. Por isso. Precisamos tratar melhor o Gastão. Eu já sei, viu, Gastão? Mas eu te trato bem. E aí, um dia, eu me bateu de novo ouvindo o podcast deles. Eu falei, pô, vou procurar uns podcasts sobre vinho. E aí, os podcasts eram muito técnicos sobre vinho. Pô, a videira, a insolação, a dupla Muito cola. relacionados à educação, Exato. né? E geralmente era uma pessoa falando, entrevistando e... Às vezes nem ser entrevistado, eram só... mas era muito, Engraçado, muito né? estilo Quase como entrevista uma aula mesmo. gravada. uma assim, Era né? muito enólogo, muita coisa. Eu falei, porra, ninguém tá fazendo... Acho que tem o valor, tá? Sim, tinha, claro. tinha. Eu falei, pô, ninguém tá fazendo um negócio diferente, mais descontraído, assim, bate-papo. Pô, a nossa confraria é isso aqui. A gente se junta, fala de vários assuntos, né? E aí eu sugeri. E eles falaram, vamos fazer um teste, vamos. Aí gravamos o primeiro episódio, que foi entre nós. A gente A gente basicamente quase se se apresentou. reuniu, bebeu e foi conversando e gravou Acabou. aquela sala de Ficou bate-papo. aquilo ali. Aí mandamos pros amigos, que é quem tinha até então, né? E o pessoal gostou. E o segundo episódio, a gente conseguiu trazer o Paulo Bonfá, que era da MTV, fez um baita sucesso sim. na época, que a gente era jovem, né? Pedro? Jovens. Eu não era Rock nascida, Go. né? Eu não conheço ele, mas eu Vocês que imagino. são da década 2000, né? É, Vocês não- isso. Agora ele tá com o programa no TikTok e agora todo mundo conhece ele. Que ele Tá bombando. Exato. E aí o Paulo veio e topou fazer um episódio sobre vinícolas. O Paulo é um cara que conhece vinícolas no mundo inteiro. E aí, aquilo ali foi uma credencial, porque você traz um cara da TV, os caras falam, pô, aqui tem um negócio legal. Aí começa a ouvir, começa a falar pra um, falar pra outro. Aí o próximo convidado você fala, ó, o Paulo veio. Aí o próximo, pô, o Paulo veio, então eu vou. Aí você vai formando esse portfólio, porque uma coisa é você fazer um podcast, exemplo, pega lá o Deco, certo? Sim. Pega o Jorge Luque, pega, sei lá, os caras já são do meio do vinho, qualquer um que eles convidarem, facilita, você consegue trazer. Vocês Sim. são do meio do vinho, vocês são conhecidas, tem os Instagrams super agitados, né? Pedrinho, a gente não era ninguém conhecia a gente era uma confraria, bebedor de vinho, clientes de importadoras, eram esses relacionamentos. E aí, como convencer as pessoas a vir no nosso podcast? Eu vou falar, graças ao Paulo, né, Sim. que deu esse Esse cartão start. inicial de visita pra gente, foi ali que começou a abrir a oportunidade de vir.
E aí a gente botou uma meta. Vamos fazer uma wishlist de convidados Paulo, a maravilhosos. gente tá te esperando também, querido. Ele vem, hein? E a gente é empenhado também em ir atrás, né? Como a gente são 5 pessoas também, cada um foi atrás dos seus contatos, foi enchendo. Sim, Aí por quando aqui a gente faz isso também. vai começando a acontecer e as pessoas vendo que isso tá acontecendo, opa, eu também quero fazer parte. Os primeiros, eles vão abrindo o mato com a gente, depois eles querem até voltar, porque viu que cresceram uma proporção maior ainda, né? Legal. E a minha inspiração foi... tem um programa de futebol chamado Estádio 97. Eles são torcedores, radialistas, que montaram um programa de futebol, acho que tem a maior audiência da Antigaço, rádio. né? Sim. Que existe? Antigaço. Acho que não. Que é basicamente isso, é um monte de cara que gostava de futebol Sim. e se juntaram ali e fizeram um programa. É mais ou menos a gente E ali. foi um dos primeiros, né? Um Porque dos depois. primeiros. Hoje tá comum isso, né? A gente É. vê se for. Ouviu, né? Porque já não tá mais tão comum, já ficou saturado, mas a gente viu esse formato em várias outras emissoras depois. Sim, Eu me isso lembro aí. do Estádio 97, Mas- porque meu marido ouvia. Então, mas é mais ou menos isso. E foi aí que foi embora. Então, estamos aí até hoje, né, Pedro? A gente sempre quis ser um podcast bem descontraído, de bate-papo, de conversa. É claro que a gente leva alguns conteúdos mais técnicos, algumas coisas para poder embasar, até para os convidados também falarem um pouco do trabalho deles. A gente teve enólogos, teve importadoras que falam um pouco mais sério, mas a ideia é sempre ser descontraído. É a A gente nossa tem, ideia também. o humor dos participantes também não deixa que fique muito, muito sério. É isso aí. E foi assim. Muito bom, muito bom. Vocês têm bastante similaridade com a gente, né, Ju? Sim. Acho. Acho que o que difere muito é porque são meninos, né? Aqui são meninas. E a nossa ideia também sempre foi essa, de deixar a coisa bem descontraída. A ideia sempre foi não ser uma aula de vinho, é trazer nuances sobre o vinho. E a gente sempre brinca, inclusive, quer saber um pouco mais de vinho, aprender, contrata a gente que a gente vai lá e dá uma aula para você. E é verdade, porque a gente trabalha com isso, então, né, nada mais justo do que valorizar o nosso trabalho também. Então, Com a gente certeza. tem vários canais. A gente tem o Instagram, a gente tem a empresa onde eu trabalho, a Carol tem todo o trabalho dela de influencer dentro do vinho, mas a ideia mesmo sempre foi fazer uma coisa descontraída. E, para começar, já vou fazer a pergunta que todo mundo faz, né? Por que Confra-do-Filhos? Eles vão falar só E no não- final. De novo. Confra-dos-Filhos. Não, eu vou perguntar agora. Eles já Porque deram um no baita final, spoiler, né? No final, eu não quero saber, eu quero saber agora. Não, e eles Como já deram um assim? spoiler. Eles falaram da holding. Dá para desligar o microfone? Corta. Gente, eu não tô aguentando essa coisa das regras da Na verdade, confraria vai ser uma coisa deles. bem boba, quer ver? Ju, calma. Eu sou ansiosa. O estatuto não permite contar no meio. Ah, entendi. Tá. Tem essa cláusula expressa. Sim. Tem. A gente vai falar Tá no bom. final. Até o porquê que é do e não dos. Que essa é fácil, né? Essa é Tá. fácil. Bom, então Mas vamos lá. Vocês eram unidos pelo esporte, então. Sim. Todo mundo curtia vinho ou alguns aprenderam a curtir por conta da confraria? Então a gente tá voltando aí antes do podcast, porque o podcast veio, né, da confraria. Mas e aí, todo mundo que tava lá, que batia a bola com vocês, não é bater bola, né? Bater Podcast bola, também pode ser bater bater bola. bola. Você bate na Sim. bola. Esse é mais bater Surgiu bola do aí, que... né? O bate-bola surgiu aí. Todo Na mundo já curtia, bebia? Qual era? Na verdade, assim, os 3 primeiros que começaram a curtir, quase em épocas parecidas, foi o Nilton, eu e o Fernando. Tá. Né? E a gente se juntou e começou a beber, nós 3. E aí isso começou a gerar interesse em alguns outros Primeiro foi o participantes. basquete, depois o vinho, Primeiro ou eles basquete. chegaram juntos? Basquete Não. é desde os 10 anos de Ah, idade, tá todo bom. mundo. Tem Eu vida no joguei mundo. com o irmão do Fernando desde muito pequeno, né? Que eu sou um pouco mais novo, né? Que o pessoal. Eu conheci ele pelo irmão mais novo. E a gente começou a jogar basquete, e aí começou a ter interesse. Eu, quando casei, meu sogro era apaixonado por vinhos, eu também não tomava vinho até lá. E aí comecei a tomar, e o Nilton também tomava, o Fernando, poxa, vamos se reunir depois do basquete para tomar um vinho. E esse interesse foi crescendo. E o sogro não é da confraria. O sogro nunca foi na confraria. Melhor não, Nossa, Ju. mas Mas Eles já falam nos mal da mulher. proporcionou uma confraria na Já casa foram até a dele, casa do meu sogro fazer uma onde houve confraria. desmaios, Sussurros, Pessoas- gritaria. pessoas passando mal de tão maravilhosa que foi, assim, de Uau. quantidade e qualidade. A confraria Cara, não era Sorocaba é famosa, brincadeira. hein? Gente, Ô, Pedrinho, quando que você começou a estudar de vinho, sobre vinho? Em 2015. Tá. 2015. Nossa, faz Faz tempo já, 8 anos. É. né? Sempre falo que faz pouco tempo, né? Mas todo ano Não, continua 8 anos. passando, né? quando a gente vê, já passou, né? Então tá bom, então eu vou fazer outras perguntas, né? Vocês já falaram um pouco de todos os participantes. Não, mais ou menos. Então, eu falei dos dois. Sim. Vocês falaram do Gastão, mas fala um pouco mais dele. O nosso podcast tem uma vantagem, que a gente tem 5 perfis bem diferentes. Ok. Tá. Né?
Então, assim, o Pedro é o nosso conhecer. Ó, Ele é que chique. especialista, ele é estudado. Ele é o que não deixa vocês falarem chato, besteira. né? Tá. É chato. lindo, É o enochato. Tudo isso. O Robertinho, ele é o nosso Pitico. humorista. Nosso RP, né? Tá? E é o nosso RP. Ele é o cara que fala com todo mundo, articulado, é o mais bem-humorado. O cara tem um estoque de piada pronta, inacreditável. Ele quebra o gelo, assim. É fantástico pra isso. O Newton é o cara que talvez é um dos que mais conhece, mais bebeu ali, mais tem rodagem. Ele é o perfil do mercado financeiro mais analítico ali, Isso, sabe? Ele é o que tá sempre observando, é um pouco mais travado, mas tem uma Ponderado. bagagem muito boa. Só de faz vinho. comentários pertinentes. É. não- Ele chegou a estudar sobre vinho? Não, ele Tá. é... É- não, Então, fez- o único que estudou... O Gastão Robertinho- fez Robertinho W71 fez agora, ABS lá na lá Las Vegas. atrás, que o Robertinho é muito velho. Certo. Robertinho. Ele deve ter uns Robertinho não tá aqui pra 90 se anos. defender, hein, gente? Ele já passou da casa dos 62, né? É, por aí. Ele tem mais anos do que a Cara, altura em Aí eu vou falar, centímetros, 60 é velho? Né? É. Pro nosso- não. pro Ele- nosso- Ah, pro pro grupo perfil, é. Exato. Ah, tá Pro bom. perfil do Tá grupo, bom. ele é mais velho. Eu já tô querendo polemizar o aqui Gastão com também tá vocês. fazendo o W7 lá na... É, ele fez o 1 em Las fez o 1. Vegas agora e tá rumo ao 2. Já o O Gastão Gastão. tá se Uau. especializando, né? Tem mais 2 confrades nossos que não participam do podcast, que são os irmãos Gianecchini, o Bruno e o Gabriel. Por que Esse Gianecchini? é o sobrenome. É primo do Genequini. Ele é bonitão também? Igual- Nossa, são Lindo. maravilhosos. Aqui, a compra do filho são todos maravilhosos. Esse é um pré-requisito, né? Sim, senão a gente corta se não for maravilhoso. É, não entra. É pré-requisito. Ó, você é muito. Eu gostaria que você estivesse, mas você é muito feio, não vai poder participar, A gente né? cortou vários candidatos por feiura, né, Pedro? Ai, gente. Entendi. E Bom, o bom Gastão, critério. então, enfim, o Gastão era o iniciante, é o cara, ele começou a tomar vinho, ele morou na Argentina, aí ele aprendeu a tomar vinho lá com o pessoal, porque lá é engraçado, a gente foi jogar um torneio de basquete lá, já de adulto, e o pessoal toma vinho no churrasco, a molecada não toma cerveja. É cultural. É Malbec diferente. É ali. incrível, é um Gente, sonho. que maravilha. É muito legal mesmo. Né? E foi isso. Enfim, eu, basicamente, também, assim, meu perfil ali é mais o apresentador, o articulador. Eu faço um pouco do que o Robertinho faz, eu falo com todo mundo. Falei com a Ju. Eu faço esse meio de campo. Então, são 5 perfis completamente diferentes. E complementares. E complementares. Né? Então, a gente aborda o cara que está aprendendo com o Gastão, o cara que quer conhecer mais com o Pedrinho. Eles sempre mandam coisas pro Pedrinho quando querem coisas mais técnicas. Às vezes tem um pessoal, pô, o Robertinho é muito engraçado, alguma coisa. Legal. E você e o Newton são mais, pô, beberam coisa boa, que a gente conta muita experiência. Então, dá pra... É um leque interessante, entendeu? Ele é Que especialista legal. em Vivino também, depois ele vai contar pra vocês. Vocês agora que passou a pandemia se reúnem periodicamente ainda? A Sim. confraria rola? Rola. Ela começou em 2015, né? Oficialmente, ou 2015. acho que 15 para 15. 16. E era todo mês. Um tema. Uhum. Itália, agora a Espanha, agora a Malbec, agora foi. Como uma foi. confraria mesmo. Exatamente. E aí na pandemia parou e agora ela voltou, né? Agora com o podcast tá mais difícil, porque quando a gente se reúne, às vezes tá para gravar e faz a confraria gravando presencial. Uhum. Mas, por exemplo, essa semana teve, né? A gente fez a confraria Tour de France. Eu vi. Eu perdi. Ai, Perdeu. Pois é. Então a gente tenta Eu falei manter... que tava nada mal esse... Imperdoável. E vocês deviam ter me chamado, já que tava com desfalque. Vocês tinham. Tem vaga, hein? Quando Quando for tiver chamado, vaga. gente. Quando Pois tiver a vaga, partir de nos agora- chamem. E fora isso, vocês bebem com qual periodicidade? Ó, dependendo, quando eu tô bebendo descontraído com os amigos, assim, é mais sexta, sábado e domingo. E às vezes quando eu vou fazer algum trabalho, alguma coisa de vinho, normalmente eu tenho o Coravin, que eu tiro um pouquinho, assim, Uma pra quem não tacinha. sabe, o Coravin, o Coravin, cada um chama de um jeito aí, né? Mas você consegue tirar uma tacinha. E assim, hoje em dia eu diminui muito a quantidade. Quanto mais você se envolve, na verdade, mais você diminui um pouco a quantidade. Não, Mas- é que você bebe melhor, aí seu bolso não acompanha. Você Tem não- esse já não- problema também. É um problema de E régua. o fígado também, você É, precisa é sempre verdade, dar a uma idade. pausa pro Não, com fígado. certeza. É importante, Mas né? é mais final de semana, e aí quando vai fazer alguma coisa durante a semana, é uma tacinha, o vinho dura na geladeira, às vezes um tempão, ou o próprio Coravin, senão não aguenta mesmo. Mas Mesma ó, coisa você aqui. tá achando pouco? Você falou sexta, sábado e domingo. Quando tem mais alguma coisa... A sua semana tem 7 dias, só pra esclarecer, viu? Você já 3 é... 3 tá garantido. 3 Carol, como diriam alguns, meu fígado não tem calendário, né? Não tem. Sabe dia que é. Não tem relógio mas também. eu, igual o Pedrinho, eu também diminui bastante com o Coravin. Assim, hoje eu praticamente dia sim, dia não, eu pego uma taça, isso aqui, ó, que tá na nossa taça aqui, ó, com a janta. E dificilmente, até porque eu acabei de ter bebê, vocês sabem, né? Minha esposa Sim. parou de me acompanhar por enquanto. Apesar que você fez um post incrível outro dia, né? do leite, né? Isso aí. Até passei pra ela. Mas quanto mais a gente diminui a quantidade, assim. Antigamente era abrir a garrafa, matar a garrafa. Matava. Doutora Ana,
corta aí, não assiste essa parte. Aí ela falou pra mim, ela falou assim, você prefere que o seu fígado tome uma surra 2 vezes por semana ou que tome um soquinho todo dia? Eu não sei responder. É Eu falei, preferível não sei. uma surra? Eu não sei. A recuperação acho que é mais Mas difícil. o que ela quis dizer, ela falou, por melhor favor? um soquinho todo dia. Um Né? soquinho. Ah, Apesar que entendi. vocês sabem que isso aí é um longo tema pra discussão. É um super tema. É. Ninguém Mas, sabe. então todo dia você toma um pouquinho, Dia pelo sim, dia menos. não. Fim É. de semana um pouquinho mais quando vai gente. Assim. Acho que é Inclusive, igual a gente vocês, já tem né? um convidado Talvez. para vir para falar sobre isso. Opa. É, pra falar. É Ótimo. importante a gente. Tem muitos médicos no mundo do vinho, né? Isso Tem, é bacana. muito. Tem. O que é bom, né? Sim. E Curar a gente. vamos lá. E fala uma coisa pra gente. Tem algum convidado que marcou vocês, assim, super bem? Tirando o Paulo, tá? Já Porque tem o 3 Paulo, anos, né? a gente agora. já... A 3 confra. anos já. A Um compra cara não, que foi podcast. difícil de trazer e que, de repente, ou uma Nossa. mulher, né? Sim. Sem generalizar, um Eu tenho convidado 2. mesmo que tenha sido muito difícil de trazer. Não, o que foi aquele que você ficou assim, ó. Ai, eu não acredito que ele vai. Um acho que vai ser igual. Eu tenho 2. Um é que foi uma das pessoas que mais me influenciou nessa caminhada de estudar, de educação. Eu ouvi ele na CBN todo dia, que é o Jorge Luque. Ele é muito fofinho. É, quando a gente... Não conheço, mas Quando a a gente... gente vai tentar, né, Ju? Eu já fui em algumas degustações Também com dele. ele. Não, ele é Mas pessoalmente eu não conheço. didático, nós não somos fantástico. Eu amigos. já fiz algumas degustações com ele também. E quando a gente conseguiu o contato, que a gente abriu aquela telinha lá na TV que tava lá, ele na biblioteca dele. Você eu falei quase assim, chorou. Meu Deus, é ele! Era Mandei tarde, mandei né? um Ele textão ele pra começou ele. com sono, assim, a gravação, depois ele terminou animado, foi legal. Foi né, assim, cara? cada história dele é sabe, uma história do vinho viva, assim, ainda. E Eu ele tem tenho um muita desse também, que eu experiência, tive né? oportunidade, mas depois eu conto. E o segundo que eu trouxe foi o meu grande amigo Rafael Malago, que também pra mim é uma das pessoas que mais conhece de vinho aí, um dos meus melhores amigos, e foi muito bom trazer ele pra esse meu outro grupo de bebedores de vinho, que eu bebo muito com ele. Foi legal trazer ele pra conhecer meus outros amigos. Foi um episódio só sobre a Borgonha. Esse aí, e vou falar, é o episódio mais ouvido, tirando o primeiro, que é o nosso, né? Que foi um mais ouvido, assim, mas de convidado, o Rafael é o episódio mais ouvido e é um cara que não é super conhecido, ele tem a loja Olha, dele. esse eu não ouvi ainda, eu É o vou mais ouvir. ouvido Vai da entrar na história. minha lista. De Borgonha. Só fala Prometo. de Borgonha. O cara vive lá, então fala com propriedade. Né? Ou então, o Jorge... Vive bem, viu, Rafael? Vive muito bem. Você falou 2, né? O Jorge foi, sem dúvida, um deles, pela grandeza do Jorge, né? Sim. E a história do Jorge Luque, pouca gente conhece. Você conhece o Jorge, mas como é que ele, né? Como Como é ele que ele chegou entrou, ali, o né? que, que ele Não, e fez? tem umas. Aqui a gente polemizando, fazendo fofoca. Tem umas lendas. Eu não sei se são lendas. Eu já ouvi umas histórias dele, depois a gente conta. Mas aí você fala assim: ai, será que isso é verdade? É fofoca? Né? quero saber Enfim, agora, tô tem curioso. umas coisas que a gente. Curioso. Mas E o o Jorge Jorge. foi a mesma coisa do Pedrinho, né? Mas para não repetir, para eu falar Vale mais outro, dois... vale outro. Acho que putz, um dos que mais... Eu não vou falar que mais me marcou, mas um dos episódios mais legais de fazer, e aí eu vou puxar a sardinha pro Talk Taças, Aí, ó. foi com o Edu Sartori. Foi um dos que eu mais me diverti fazendo. Jura? Assim, foi, O sabe por quê? Edu. Todo sério, né? O Edu. Ele não é sério Lógico, assim. Ele tava solto, É, confesso. Bom, vocês Convidado é igual embebedaram filho. Edu. Vocês sabem. Se eu Sim. falar pra você assim, qual foi o convidado que vocês mais gostaram? Você vai falar, eu gostei de todos marcaram. E é verdade, todos marcam, né? Sim. Mas o dia do Edu foi muito legal, porque foi o dia da ProWine. Então a Eu gente... sei, porque nós estávamos com ele na ProWine. Pois é. Né? A gente tava... Eu não lembro disso. Tava, a pessoa gente não é o tava na TDAH. TDAH 1000%. Daí ela fala que eu tenho TDAH, Brasil! Olha a prova aqui! Faz uns Nós 5 anos, estávamos Não, né? que a bebendo. gente tava com ele na ProWine, eu lembro, mas não foi lembro. bem a hora que nós estávamos bebendo, acho que foi segundo dia de ProWine. Ah, não lembro, Ju. Tem uma E o memória Edu boa. falou assim, gente, precisa ir embora. Porque a gente tava bebendo, porque daí a gente já tava na parte da recreação, a gente já não tava mais a trabalho. Ele falou, porque eu vou gravar o podcast do Confra do Filhos. Eu falei, Pois é. legal, Edu, Pois foi é. isso. E aí, esse dia foi legal, porque foi a ProWine, foi uma puta feira bacana. E esse dia é legal, porque você encontra os amigos. Foi o dia que eu te conheci, inclusive, né, Ju? Lá. você me Você tava abordou lá. com a Estela Salton e Você com a... estava lá também, só que a Carol estava naquele mesmo instante na Salton. Eu Com a estava com o Luciana. Deco, e com a Luciana e com a Estela. Aham, Porque a Estela é minha amiga, nós fizemos a ABS juntas. aham. E aí o Eu tava Fernando atrás chegou... com a- Não, você estava ali na parte do coquetel. Tava bebendo, né? Tava degustando. Tava ela tava tomando. degustando. Ela deu pra tava, ver o ela perfil, tava né? degustando o Brasil, Já porque deu ela pra não ver. bebe, ela degusta. Certo. É Eu chique. não sei o que eu tava fazendo. É a mas- nossa Robertinho aquela ali, eu tô achando, hein? Eu tô achando. Só que é maior. Só que maior. com um pouquinho mais de Imagina. altura. Temos que fazer uma foto E aí. olha só, Ju, daquele dia surgiu, além disso aqui, né?
foi o dia que a gente acertou com a Luciana, que foi um episódio com a Salton também. Ah, Olha, que talvez a legal. Luciana tava me mostrando as novidades. Pode Pois ser é. isso, porque ela tinha uns espumantes que ela mandou trazer Isso. gelar. Não, ela lembra? tava com a gente nessa hora. Você Então, tinha acabado. É que ela não lembra também? Whatever. Tava lá, Mas tava enfim, lá. lá, então, tava lá. esse dia foi legal por tudo isso. Aí, saindo de lá, talvez o Edu não te contou essa, mas a gente foi na BS, tinha uma degustação de champanhe na Ah, eu BS. lembro desse dia. Ah. Né? E aí foi o dia que eu conheci a BS, eu não tinha entrado lá, apesar de já ter entrevistado o Dr. Borges, o Júnior Medeiros, o próprio Edu, eu não tinha ido lá ainda, né? E aí Professor a gente- Arthur, É. lembra daquela nossa conversa, né, na íntegra? Ixi, Opa, vou trazer ele aqui. É. Ele é a esposa dele, tá? ele é muito pedido lá também no nosso. Ele vai antes na gente, hein, Arthur? Ó. Arthur, vem no nosso. E aí, putz, e a gente propôs um tema pro Edu que foi muito diferente. Harmonizações de comidas do dia a dia. Miojo. Nossa, Foi e muito o, legal, e o- e o- e o Cara, Edu deu tudo Por isso? isso, é você tirar um cara que é um lorde. Gente, Comendo, o Edu come miojo? Duvido. Não, duvido. Não, Colocar porque ele o pra Edu, harmonizar a o sarapatel Edu não gosta ali. nem de Bibi, arroz né? e feijão. Bibi, do Habib, Socorro. Sei lá, e ele se virou. E Ele se o tema vira. que eu mais amo nos vinhos é a harmonização. Então, pra mim, foi um dia muito legal. E ele é um cara É. fera em Fera. harmonização. Ele é. Na verdade, ele é um cara fera em tudo, Não, né? e ele é muito acessível, bom. a gente E ele é brinca- lindo, né, Pedrinho? Lindo, ele é um Ah, ele lorde. é um um lorde. gato! Bota a foto aqui, a edição, bota a foto dele aparecendo. Gato, põe aqui! Bota a foto aqui! do Edu. Põe a foto do Edu! E o segundo episódio que mais me marcou, esse foi inacreditável, foi o Milton Neves. Verdade. Ah, vá. Milton Ele é Neves, bebedor do de vinho? Do futebol, todo mundo conhece o Milton Neves. O Milton Neves é um grande bebedor do peramanca. Ah, como assim? Ele só Como gosta assim? de Ele peramanca? só gosta Ele de sempre fala nas, peramanca? nas transmissões, Ah, eu né? não Ele é acompanho super, tanto. super Você fã vê, de né? peramanca. Assim. Super fã de peramanca. Branco e tinto? Tanto faz? Peramanca. Português e o peramanca tinto, é o vinho que ele tinha. Ah, e aí bobo, a gente né? conseguiu esse contato com ele. E aí a gente foi gravar na casa dele. Ah, vá. Foi É, demais. o Fernando tinha me contado isso, eu falei... Não, e aí eu tenho certeza... Eu tenho 3 meninos em casa, né? Aham. E assim, eu tenho um de 8, um de 9 e um de 38. Mas é tudo igual, né, gente? Sim. Ali, ó, de 8 a 38, o gap é o mesmo. Eu tenho certeza que vocês, como Nossa. meninos... Caralho, eu tô na casa do Milton Neves. Aí Então, senta na mas ó, sala dele, eu aquela vou exposição dar de um monte de spoiler camiseta. aqui. Você não consegue Nossa, manter... Eu vou dar um fingir, spoiler, né, porque costume. nós também estamos encaminhando com uma pessoa do esporte. Oh, beleza. Aí sim. E olha, vai ser Ai, vai ser- ridículo, viu? Ridículo! Show, Chama nós pra ficar aqui do lado, olha. Aí, a é gente vem isso. pegar um autógrafo. Não, eu sei, porque, é claro, a gente também tem alguns convidados, não tô falando de mundo dos vinhos, sei lá, que eu penso, ai meu Deus, né? A criança interior grita. Eu tenho certeza que vocês, meu Todo Deus, mundo quer falar Então, com uma mas pessoa legal, o né? detalhe interessante vem agora. Ah. Tudo bem. Então, chegamos na casa do cara, tal, pô, aquela, né? Que o Pedrinho falou, o cara, camisa da Copa. Foram os autografada. 4. Fomos nós dois, o Newton e o Robertinho. Quatro. Então foram os 4. É isso aí. O Gastão não pôde ir, tinha mais um ainda. Não, o lá, a Gastão tá pessoa em que Las fez a Vegas, foto. a gente É. nem conta Às mais vezes com ele tá aqui também. no Brasil, mas ele Ele não pode tá, não entrevistar a Celine Dion. Aí. Tá Ele, em acho que ele Vegas. tá online. Ah, não, esse ele não entra. Ele Bom, pode fazer umas lives de cassino, muito mais legal, né? Só que o que aconteceu A de menina vestida de interessante nesse episódio é que o Milton perdeu a esposa. Pouco Sim, tempo há atrás. pouco tempo. Né? E o Milton tá muito depressivo. Tá, rola momento triste agora. Põe uma Muda música. Qual é a muito, né? música? O Milton tá muito depressivo e assim, já tinham avisado a gente, falou, olha, Sim. ele tá complicado. Aí eu falei, não, então vamos lá, a gente vai, vamos dar um up Mas ele dá risada, né? no Milton. E, pô, você tá com um ídolo ali, um cara, e você não tem intimidade com o cara. E a gente falou muito mais de futebol do que de vinho. O vinho virou o segundo foi plano. 90% futebol. Quem gosta de 10% futebol tem que vinho. assistir. Ele escalou todos os times desde 1950 até hoje, que ele faz lá. A memória. De repente, certo ponto do episódio, ele começou a chorar. Chorar. E a gente Que sabia que ele ia demais. chorar. Porque eu tinha assistido umas entrevistas dele, ele chorou em todas. Eu falei, ele vai chorar. Só eu tava sentado do lado dele aqui, né? E o cara assim, ó. Ai, que dó. Aí, de certo ponto, eu parei pra pensar. Falei, cara, tô aqui na casa do Milton Neves. Ele tá me eu abraçando. não conheço o Milton Neves. Ele tá aqui numa fragilidade, né? Mostrando que ele tá chorando. Não, e num Puta, momento perda- delicado, ele perda podia da falar, momento velho, agora não é extremamente hora de eu delicado, conversar é. com Pois é, vocês. cara. E eu perdi minha mãe também, ano passado, de câncer. E eu me solidarizei com ele ali. Foi super psicólogo, Pitulli. Aí você ali. começa a chorar com o cara, né? Foi Não. difícil, porque Foi meu difícil. pai tá com uma baita depressão. Eu sei como é isso aí, né? Sim. E ele mora num castelo, sozinho, um negócio... Gigantesca a que casa. É assim, Linda. é difícil, sabe? Que ele merece, inclusive, porque Sim. trabalha muito, Caramba, né? ele foi um gênio do marketing. É um Sim. gênio do marketing. Ele é muito bom. Não, Então, trabalha assim, isso aí muito. marcou demais. Assim, a gente saiu da gravação, a gente foi comer ali em Alphaville, né? Depois, cara, o que aconteceu aqui? Não, foi marcante mesmo. Foi um aquilo. negócio muito, assim, maravilhoso a experiência, né? Por tudo. E, ao mesmo tempo, assim,
a gente saiu de lá meio esquisito, sabe? Assim, Sei. então... Você vê que assim, os ídolos Mas são é pessoas de muito legal. verdade, Não, né? eu acho que é legal a gente deixar as pessoas assim bem reais. Sim. Porque tudo que é personagem, uma hora cai. E E ele isso é é um uma cara verdade tem essa absoluta. fama de marrento e tal. E muita gente que escutou mandou pra gente. Falou, pô, que emocionante o Milton, não sabia que ele era assim. Então esse episódio de vinho não agregou nada. Nada. Mas de Mas, história... mas é importante também para quando a gente quer aumentar a audiência e quer falar para outros públicos, para trazer talvez um pouco para o vinho, falar de outros temas. A gente Sim. não vai conseguir ficar 100% só Não. no tema de vinho. Nós mesmas tivemos 2 convidadas que deram um baile, um show aqui pra gente. Uma foi a Cris Ferraro, Uhum. que veio falar Sim. sobre moda, imagem e estilo. Aí você pensa que pode ser uma coisa fútil, mas não é. Se você der uma chance para ouvir ou assistir esse podcast, dúvida. você vai ter uma aula com ela De sobre isso. autoestima, autocuidado, de imagem. E aí nós trouxemos também, que é o episódio desta semana, que é a Estefânia Paulin, Estefânia- que é promotora de justiça, trabalha Uhum, que legal. no acolhimento, né? E trabalha muito com a lei de violência doméstica. E é muito curioso porque eu acho assim, primeiro de tudo, a nossa função, a gente gosta disso, e eu acho que de vocês também, vocês têm uma pegada nesse sentido. Tanto é que uma pessoa só, que é a parte mais técnica, é mostrar que o vinho pode ser acessível, você degusta super bem e não tem um tem um não monte tem de um diploma. currículo. Então ele é acessível. Qualquer um, basta você gostar de vinho e mesmo se não gosta, consegue achar um vinho que você vai gostar. Sim. Mas além disso, da gente trazer pessoas de outro, né, para falar, pô, talvez eu vá tomar uma taça de vinho, é a identificação. Então, desse episódio da Estefânia, a quantidade de mulheres, inclusive próximas, que eu não tinha ideia, Sim. que viveram ou vivem relacionamentos abusivos, Nossa. eu fiquei... Ai, lembra aquele meu namorado? Então, aconteceu isso, ele chegou a me bater. Aí você fala, cara... Isso é um tema que tá... Inclusive, você vê essa semana a menina postou o vídeo do cara, né? Do marido. Sim. Então, olha o estado, não sei se vocês viram isso aí, mas Eu vi. tá realmente... Então, assim, falaram do Milton Neves, do Paulo, que foi Sim. o primeiro entrevistado de vocês, apesar do Paulo gostar de vinho, entender muito, e do Milton tomar só peramanca ou portugueses, você vê que dá uma amplitude em tudo que a gente fala. Sim, E A função é- a função, aí você fala assim, caraca, esse episódio foi sim. São assuntos Demais. conectados, né? Os comunicadores, hoje em dia, eles têm essa função de levar vários tipos de mensagem para Sim. todas as pessoas conseguirem engajar de Sim. alguma forma. E se aquela mensagem te ajudou um passinho para frente É que isso. seja, já era. É, É isso. isso. Pega para Sim. você e segue em frente. Nós, Silvio Santos, William Bonner, esse patamar de apresentadores. Quando você chegar nesse nível, né, de apresentador, de Fernando- comunicador... A gente chega lá, né? Em Carol? breve, em breve. Mas, gente, vocês estão caminhando muito bem, né? Você disse, puxa, a gente não era conhecida, a gente era só uma confraria. Mas hoje, inclusive no último exemplar, eu tava lá lendo. E aí, por Confra do Filhos, oi? Estão escrevendo para a revista Adega, uma das mais importantes publicações de vinho. E aí, como é que foi esse movimento? Como que aconteceu? Tinha enjoado, né? Nossa! Isso aí Nossa, gente, é uma desculpa. pelo coisa... amor de Deus. É uma coisa que a gente vai fazer um episódio agora pra contar essa história, né? Isso aí Então é vocês vão contar em primeira mão aqui. foi um mérito do Robertinho, tá? Isso é um relacionamento dele, pessoa física, que ele construiu lá na França, né? Aliás, ele é o único que tem propriedade para contar bem essa história, como é que aconteceu isso, tá? E, claro, graças ao relacionamento com o Christian Burgos, né, da revista Adega, que foi um dos Já nossos foi um convidados, convidado nosso. ele conseguiu acertar essa situação de participar dessa oportunidade que ele está tendo lá na França e trazer isso para benefício da revista Adega, e ele fez questão de assinar como Confra do Filhos. Então, assim, a gente não está escrevendo para a revista Adega. Isso foi uma oportunidade, uma primeira Pontual. oportunidade. Ainda. Mas eu sei que Mas ele é um foi, passo, né? É. eu sei que ele foi escalado para Pioneiro. próximas oportunidades. A reportagem Uau, falando parabéns, Robertinho. Parabéns Robertinho mesmo, é um porque... monstro. Não, assim, a reportagem tá incrível, super... Tá mesmo. Ele tá é jornalista? Não, Não, ele Robertinho trabalha com museu, curadoria, então ele tem essa parte de arte, né, grafia muito apurado, assim. Ficou no então Tomi ele... Otaki muitos anos, foi diretor, então ele É conhece uma muita gente. sensibilidade, É. né?
Parabéns, Robertinho. Tá muito legal. Eu espero de verdade. Mas isso eu acho é que... 99% Robertinho, 1% Confra do Filho. Isso é... Mas ficou muito ele legal. foi gentil de Mas assinar. é um grupo, Sim. e quando é uma confraria, Sim. é como a gente fala. Às Sim. vezes é a Carol que vai ter um sucesso aqui para trazer alguém, às vezes eu, mas a gente conta como uma dupla. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém né, solta a mão Vitória? de ninguém. É isso, ó, que A é gente já era um sempre. time antes, continua um time agora, né? Sim. Muito é legal. isso. Parabéns. Muito legal, parabéns Muito legal. mesmo, é muito legal. Aliás, leiam, né? A reportagem, vocês vão gostar. Eu li. Vocês só de não vão fato. conseguir tomar o vinho da reportagem, que ninguém consegue, só o Robertinho. Mas Agora, eu quero aproveitar. Infelizmente, viu, Ju? Quero aproveitar que a gente estava falando de convidados. Tem algum convidado que é o convidado dos sonhos, assim? Você fala, "Cadê esse cara eu queria. Carol Eu e Juliana, queria. Ah! Aí é difícil, gente. Vocês têm que ser um pouco mais realistas. você tem? Qual que é o seu? Eu tenho um. Você sabe qual que é a minha? Falei a sua que eu vou A pensar. sua é uma Ó, mulher? É uma mulher? É uma mulher. Assim, Juliana Haddad, óbvio. Juliana Ou Haddad, Carolina Mello. Caroline. quando começou, vocês devem ter feito aquela wishlist de vocês, né? Sim. A Cecília Audaz era a primeira da minha wishlist. Cecília dá. Cecília Audaz. Porque a Cecília, na verdade, eu assistia a Cecília, aquele programa que ela tinha Ai, na eu Multishow. também, maravilhoso. Eu não lembro a viagem. Chama ela. Eu não lembro o nome da... E eu adorava assim, a calma daquela mulher falando de vinho, né? Parecia que ela tava assim, sempre feliz, etc, etc. Ela fala sorrindo. Ela Sempre, tem, né? Ela sorrindo. fala- Não, e ela é argentina, ela Isso. nasceu, né, no Ela berço é alguma do coisa, vinho. assim. É. Ela fala um pouco enrolada. Não, ela é Argentina, argentina, Argentina. nascida em Mendoza. Exato. E Não, ela- sabe muito, né? E a gente gostava muito ela tomava dela. vinho na mamadeira. É. Então, Ela conhece, assim, Ela é ela muito ia boa. muito pra Portugal, que é um lugar que eu gosto Sim. muito, das vinícolas e tal. E eu sempre quis trazer a Cecília, mas eu falava, pô, mas Cecília, convidada dos seus sonhos, cara, um brinde ao vinho. um brinde ao vinho. Boa, Ju, é isso aí. E ela, pra mim, foi uma pessoa que e até hoje a gente tá no pé dela. Ela já prometeu algumas vezes que Pra vai vários Cecília, membros. para com isso. Cecília. Vai lá prestigiar os meninos, pelo amor. Primeiro É você online, pode você vir pode fazer aqui. da Vai sua beber casa. de graça, Cecília. É vinho bom, vem com a gente. Eu pensei aqui no meu convidado. Diz aí, Pedrinho. Eu falaria que... Pode sonhar à vontade. Óbvio, aqui, né? É lógico. Pode. Tá bom, eu falaria em LeBron James, que é um Caraca! grande jogador de basquete. Já assisti vários apaixonado jogos por dele em loco. Aquele traidor. Você é Miami? Ele é Cara, apaixonado, lógico. apaixonado por vinho. Na Ele Deus tem me várias livre. Na verdade, ele vinícolas, traiu então. Cleveland quando ele foi pra Miami. É. Não, senhor. Cuidado. Não, senhor. Ele ganhou prêmios e títulos no meu time, depois abandonou Esse a aqui é gente. o Como maior ele fã faz... do LeBron James. Sou Escuta, Lebron como ele Zete. faz com todos os times. Papai Nu- Lebrão. Quem é Lebrão nunca será Jordan. Ixi, Como que é o- Agora nós vamos brigar. Nossa, Papai muito bem. Lebrão. Não. Roubou meu Coração. Papai. LeBron. É Rômulo Mendonça. Rômulo isso. Mendonça. Saiu de lá agora. Saiu, foi vai pra com Amazon. Novas oportunidades. E, ó, se for Pô, pra mas sonhar, o meu sonho, assim, eu sempre quis Robert Parker. Ai. Agora, Ah, vá! Robert Parker. Tá meio de Se eu cama pudesse agora, escolher já qualquer era. um, não importa. Medica- Você Não, é imagina o isso. que esse cara tem. Esse cara, ele é um marco. Ele é um Eu marco. prefiro Jancis Robbins. Eu Eu também. WST. Gente, claro. Eu prefiro. Seria o meu impossível. Não, seria tá certo. Mas Sonhar é sonhar. não é impossível. Mr. Robert. Ele Eu é traria capa, o né? time. Eu acho o Lebrão. Lebrão mais legal, mais legal. Lebrão mais difícil. O LeBron não é. O LeBron é menos impossível que o Robert Parker. Porque, assim, querendo ou não, esse mundo do basquete é pequenininho. Uma hora chega nele. Teve jogador da NBA que jogou com a gente no Espéria. Alô, Leandrinho EV, Barbosa. Então. traz o Lebrão aqui pra gente. Eu acho Abre a menos câmera, impossível. Obrigada, Papai querido. Lebrão. Um dia, quando ele parar de jogar, que eu acho que é capaz dele seguir aí no Logo, mundo do né? vinho, do que o Robert Aliás, Parker. tem muitos. Uma curiosidade aqui, pra quem não sabe, tem muitos jogadores da NBA no Brasil, eu não sei, que bebem vinho. Inclusive, tem um post sobre isso lá no meu Instagram. Ai, que legal. Não Tá só bom? isso. E fumam Exatamente. charuto, porque além de tudo eu sou charuteira, charuto. né? Então é vinho e Sim, charuto, tem- é o par perfeito. Tem uma É, confraria do LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul. Dwayne Wade. Nossa, Dwayne mas- Wade. Exatamente. imaginou você é, é o participar? meu post, inclusive. Exato. É a segunda maior confraria do mundo, depois da confra do filho. Mas em que, Aliás, em que aspecto? Em tamanho? Não, eles tomam Screaming Eagle. Filha, Não, você tá eles, falando eles de- tomam assim, de- vinhos Ah, impossíveis. não, aí Sabe vai. aquele vinho que só o Marcelo Copelo tomou? É. E o... Fernando Belotto. Cara. e o Jorge Luque e o Marcelo Copelo. Só eles dois tomaram, esses caras Mas tem tomam um também. ex-atleta da NBA, o Thiago Splitter, também, que gosta muito de vinho. Sim. E ele também tem uma adega bem legal, tem confrarias lá com o Pode pessoal. chamar a gente pode Chama. gravar um conjunto Vamos lá fazer na adega dele um episódio bebendo. especial da NBA.
Vamos fazer. Vamos, eu Boa, faço. boa. Da NFL Sonho. também, tá, queridos? Tinha ela gosta de uma promessa da gente fazer um junto com o Racha do Filhos Vamos fazer. pra falar das vinícolas, que aliás os jogadores da NBA têm vinícolas. Tem O que vinícolas. é o Racha dos Filhos? É o podcast de É basquete. o podcast de basquete. É Me verdade, você falou. chama. Conglomerado. pessoa. Vamos Me Esse sim. a gente chama podia marcar nessa. junto, porque eu sei que você gosta de NFL também. Gosta. Eu Ela sou vai participar. apaixonada por NFL. O filho do Newton, Aliás, do nossos por membros, NBA. Ele faz futsal aula. quarterback, hein? NFL. Eu gosto muito dos Estados Unidos, me identifico muito com o país. Não moro lá ainda por motivos Alheios à sua alheios vontade. à minha vontade. Pelo Talk Taças, né? Pelo Só. talk sempre. A gente Não, mas faz eu lá, viria. né? Ela uma- viria gravar. Eu viria gravar 2 vezes por mês aqui. Carol iria pra lá também. Aliás, posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Óbvio. Afinal, nós somos podcast, né? Vamos, Pedrinho? vamos entrevistar elas também? Podcasters. Vamos perguntar Podemos? um pouco? Vocês Claro. dão Claro, essa liberdade? claro, vamos. E vocês, como é que vocês começaram esse podcast aqui? Porque a Ju já me A gente contou um tava na pouquinho. França, em Paris, Aham. em Champagne. Que chato. Aí a gente se encontrou num chateau, né, João? Sim, eu falei. Aí eu falei, nossa, é brasileira? Eu fiz. Sou! Como é que você eu soube? também. Ela tava de bota alta, assim? Não, porque eu ouvi ela falando português, assim, Ah. num lapso. Mentira. Mentira. Mentira, eu Pediu e a a degustação Carol. completa, né? Então foi assim, eu e a Carol, a gente se conheceu num jantar da Kelly Bergamo. Kelly, Kelly, querida, meu amor. Morandê. Beijos pra Morandê. você. Edu Sartori, inclusive, estava do meu lado, porque chegamos juntos. Certo. Chegou eu, depois chegou o Edu e a Carol chegou depois de mim. Edu falou, vamos sentar aqui? Vamos. Então, sentou Kelly, Edu, eu e Carol aqui do meu lado. Aí a Carol, a gente começou a conversar, ela falou assim, mas eu te conheço, já sei quem é você. Não, ela falou alguma coisa do nome dela. Aí eu falei, pô, era da Ju rede social? Haddad. Não. Não, porque A gente nós tem temos uma amiga amiga em comum. A Bia das Weasel Glass, dessas taças conheci- maravilhosas. Visão. Eu conheci a Bia. Não sei nem se Vamos você ver vai essa lembrar disso. Eu conheci você no dia do evento dos uruguaios, no Praça São Lourenço. Xiii. Ah, eu lembro. E você tava com a Bia. amigo. Você tava com a Bia Ai, esse gente. dia. É que eu vi que a memória dela não é lá essas coisas, Não, né, é Ju? terrível. E vocês estavam lá nesse Não tô medicada, porque não nesse pode evento. tomar Aí, remédio. inclusive, o Rodrigo Cita me apresentou, alguém do grupo, a Bia, e falou, ela faz ela vende, ela tem as taças maravilhosas e tal, e a gente tinha acabado de fazer um episódio de taça, De e daí taça. eu falei, Ah. puta, que oportunidade que a gente perdeu, podia ter trazido ela. Bia, manda umas taças pros Pois é. meninos. Por Não, favor. e chama a Manda Bia, ué, 16 faz pra cada um. outra. Não, 16 ela não manda, mas ela manda uma pra cada um. É, Mas a foi nesse gente... dia que eu Ah, então a conheci gente se vocês. conheceu assim? É, apresentamos ali, mas eu lembro de você desse dia lá. Então, e aí eu e a Carol, a gente se conheceu nesse Não, jantar. mas por que eu lembrava? Porque a Bia sempre falava pra mim assim, você precisa conhecer minha amiga Ju Haddad. Você precisa conhecer minha amiga Ju Haddad. Ela sempre falava. E aí ela falou alguma coisa, eu... Qual é mesmo o seu nome? Falei, Ela, Ju Ju Haddad. Eu... Preciso conhecer você, preciso. Não, eu fiquei com aquilo assim, eu falei, cara... Eu não lembrava dela, mas eu falei... Mas eu "Tem também alguma nunca coisa?" tinha visto a Carol. Aí eu fiquei assim, remoendo, porque o download às vezes é lento. Depois de um tempo eu... A Bia, pode ter sido... Você conhece a Bia? Ó, tocou até é uma o meu trilha celular. aqui. Você conhece a Bia? É o meu celular. Esqueci de desligar. Desculpa, Brasil. Aí ela falou, eu falei, você conhece a Bia? Aí a gente começou a conversar. Eu falei, pô, eu tinha que te conhecer, porque a Bia, tá? A gente até mandou foto. E enfim, aí a se gente conheceu. começou esse bate-papo aí. Depois disso, a gente começou a se seguir, começou a conversar, se cruzava nos eventos da vida. E aí teve uma degustação que eu chamei a Carol pra ir, daí nós fomos juntas na ProWine, a gente se encontrou. E a partir daí surgiu aí, né? Aí foi uma ideia da Ju, tá? Uma amizade aí. E aí, fazia muito tempo que eu já queria fazer um podcast. Legal. Eu já tinha convidado uma outra pessoa. Mas qual foi sua inspiração para fazer o podcast? A minha inspiração para fazer o podcast Ela vai falar com foi... Be real, be real. Be Fala a Real, real. Foi o podcast das meninas da Gil Eubank e da Fernanda Fernanda Paes Paes Leme. Leme. Só. Só isso. Mas elas falam de diversidade. Elas falam de várias coisas. É mas bem assim, animado o porque podcast exatamente. Por que eu me inspirei nelas? Porque eu não via isso de mulheres dentro do vinho. Sim. Uhum. Podcast desse, tá? Tem muitas mulheres animadas, maravilhosas, inclusive. Mas não tinha esse formato no vídeo. E aí eu falei, puta, quem que eu vou chamar? Falei, tem que ser uma mulher. Porque a pessoa que eu chamei antes foi um homem, que me desprezou, inclusive. Eles fazem isso, né? os homens? Deu um gelão. Aí vou falar, perdeu, hein? Perdeu. Não era pra ser, gatinho. E aí eu mandei pra um dia, domingão, mandei pra Carol, sei lá, na sexta, Carol, quero conversar com você, tem uma proposta aí, vamos ver se a gente faz. Vamos. Domingo, as duas com o cabelo aqui, pensa assim, com cara de quem dormiu até meio-dia, tava um dia horroroso, lembra?
Aí ela falou, vamos fazer um Zoom. Fizemos um Zoom. Carol, tenho essa ideia. O que você acha? Na hora ela falou, adorei, vamos fechar. Beleza, Porque eu sou assim, vamos não fazer? sou impulsiva Vamos. não, viu, gente? Não, Imagina. Fazer, né? Não, só que a Carol é muito mais rápida do que eu, tá? Nesse sentido. E eu falei, então vamos. Quando chegou quarta-feira, a Carol assim, já fechei isso, ó. Já peguei esse estúdio, porque... Despachada, É tanto. Aí eu fiz assim, Tá alugado oi? já. Amanhã Não, começa. não, ela me Numa mandou dessa, assim, hein, Pedrinho? 500 mensagens. Eu falei, calma aí, calma que eu preciso ler tudo. Eu tava trabalhando, falei, calma, até a noite eu te mando. E foi assim. Foi A gente assim. começou. Mas assim, eu não gosto de falar que essa é uma ideia minha. Mas foi. Porque a ideia inicial é minha, só a ideia. O formato, todas as outras coisas foram nossos. Uhum. Então, assim, a ideia sempre vem de uma, mas a idealização é das duas. E o convidado dos sonhos? Olha lá. Eu Convidado tenho dos curiosidade disso aí sonhos. também, de vocês. Vai lá. Eu empataria. No mundo dos vinhos, eu empataria. Dos sonhos, tá? Dream List. Eu empataria, porque eu sou WST. Agora eu vou ser ABS, tá? Quero dizer que começo o meu curso em março. Então, traria Legal. chances. Mas gostaria. Mas, eu acho que não quero falar só de vinho. Você falou do Milton, que Sim. foi um baita convidado. Ai, tem umas pessoas aí que eu acho que eu ia ficar... Sabe que eu não ia? Sim. Ia ficar, ai meu Deus. Ele tá aqui. Fã, né? Aqui, fã. Então, sei lá, eu acho que a gente poderia falar de empoderamento feminino, uma que eu amo. Primeiro, eu amo o estilo dela, eu acho ela uma mulher elegantíssima, inteligente, deu a volta por cima, ela era vista antes como a esposa do fulano, e de repente o fulano, ninguém nem lembra mais o nome dele, que é a Silvia Brás, que ela se divorciou, tem 3 filhas, é Uhum. uma mulher lindíssima, maravilhosa, e eu gosto muito dessa questão do empoderamento, né? Às vezes a gente fica na nossa bolha e a gente não consegue ver adiante. O mundo do vinho é muito machista, ele é Uhum. misógino, ele é... Enfim. Verdade. Então a gente gosta, a gente traz todo mundo, mas quando a gente traz mulheres, a gente fica muito feliz, porque É. eu acho que a gente tem que se apoiar. E a proposta nossa também é essa, né? E quando a gente fala desses outros assuntos, eu acho muito importante a gente se apoiar em outros assuntos. Sim. Por isso trouxemos a Estefânia, por isso trouxemos a Cris para falar de autoimagem. Tem algumas outras mulheres aí engatilhadas, já agendadas, que são mulheres que nos inspiram. Então eu gosto disso também. Mas qual é o seu convidado de sonhos? Cara, Fernando Belotto e Pedro Fadar. Hoje é o dia de Acho que realizar sonhos. ela tá até olha ele suando. não é um cara inacessível, mas eu acho que eu iria no Tim Atkins ou Atkins. Ele gosta, ele chique. gosta de Ele falar. gosta Ele do gosta, Brasil, hein? ele me segue, Brasil. Olha. Aí, ó, é menos impossível. É menos impossível. Não vai ser impossível ele pessoalmente aqui, né? Que show. Não sei. Né? Só Que se show. ele vier para o Brasil. Nossa, agora vocês falaram uma aqui. Volta e meia ele vem alguma coisa. Eu quero com fazer uma Dani menção Moura lá honrosa. do Paulo. Ele é super amigo do Paulo. Ah, Tiagão. Aí. É. Eu quero fazer uma menção honrosa, um episódio aqui que agora eu lembrei. A gente gravou com o Sotomayor, que é o enólogo do Barca Velha. Foi legal. Tomando um Barca Uau. Velha Tomamos 8-2. um Barca Velha 82, nós juntos, no dia. E ele É claro, gravou- eu não imaginei que era um em cada casa com barca. Não, a gente quase pegou ele aqui na Feira de Portugal, que ele veio, né? Aquele Sim. evento que teve no Cidade Sim, vinhos de no Portugal. JK, No Cidade Jardim. Cidade Jardim. No Cidade Jardim. E a gente só não pegou ele lá porque eu tive Covid naquela semana e acabou postergando e a gente gravou depois. Só que, puta, é uma pena, essa gravação tá uma bosta, o som. Ah. Tá cheio Ele de tava no falha. meio do vinhedo, lá tava uma O porcaria. cara tava com o Wi-Fi do vinhedo, imagina, né? Wi-Fi Carmenera. Tudo bem, mas Tava lá. Ai, que preconceito. E- Que coisa feia. Putz, merda. O Wi-Fi tava muito ruim. É um episódio que era pra ser uma pérola. A gente curtiu fazer ali, mas depois que a Cara. gente foi ouvir, tentou, mandou pro pessoal que tenta Depois Pra tentar editar. ouve lá, limpar. ouve lá. Dá uma ouvida, 10 Ai, que minutos você vai pena. entender, Não cara. dá. Tinha um delay desgraçado. Puta, cara. E assim, a gente até cogitou de não soltar o episódio. Caiu várias Não, vezes. Quer saber, meu? Vamos soltar. vai, Quem vai. quiser ouvir, ouve, tem porque que soltar. 80% Já tá aconteceu ali. aqui também, da gente falar, Então. não vamos soltar não, né? Não, vai soltar, Vai soltar sim. sim. Que aqui a gente não é criança. Ó, eu ia perguntar qual a uva que vocês mais gostam, uva ou vinho. Mas eu vou... Como você falou que o Wi-Fi era Carmené e foi preconceituosinho, Sim. agora vamos começar pela uva que você não gosta. O que você não toma? Já respondeu, Qual né? que é? Não, é brincadeira. Ele que é o Zé do Não É o Toma enochato, Carmené. é o nojentinho. Eu não gosto de vinho ruim.
Eu Tá, tenho. mas tem Carmeners ótimos. Eu Tem te mesmo, desafio. tem. É só você olhar o meu vídeo. Você vai na- Você vai ver quantos Carmeners tem tomados recentes. Eu tomo. Os bons. Até porque foi o dia do Carmener, você ganhou um Não, monte. toma. Vai Os ter, bons. vai ter o juízo final na Moca ainda, que a gente vai É, fazer. Isso aí eu conto pra vocês depois. se É aquele quiserem. Por favor. restaurante que Não, o não, cara... nós vamos Casa fazer, dele, sabe né? o julgamento de Paris? Sim. Vai ter o julgamento da Moca. Vamos pegar ele. Ele é o Zé do Posso ir Bordeaux. também? Meu pai morava Me na chama. Moca. Seu pai morava lá, então vai ser lá. É o Zé do Bordeaux. casa do meu pai? Ele vai errar, ele vai... Não, não pode, tá ele sob vai- inventário. Nós vamos botar uns sul-americanos escondidos, ele vai errar, falar que é velho mundo. Pode escrever. Pode vir. pessoal, anota. Vamos filmar. A gente vai fazer ao vivo aí, quem quiser acompanhar. A gente Eu vou vai fazer a esperar essa cobertura. resposta, hein? Pois Sim. é. Mas não, acho que... O que você não, Eu não toma? gosto de vinho mexicano. A gente fez uma Jura? confraria Nunca tomei. de- Eu preciso Também nunca tomar. provei, meu chefe tem um lá. Abre aí, Decão. Pra gente provar. Quem é ouvinte nosso sabe dessa história, o Robertinho proporcionou uma confraria do México pra nós. Ele levou, sei lá, 6 vinhos pra nós. Nós fomos ali na Chicanos. Enoteca San Vincent. Fizemos ali uma confraria só de mexicanos. Nebbiolo, que acho que é uma uva comum lá, né? Eles têm os Nebbiolos. Eu não lembro. Infelizmente. Gente, Mas e aí, Gente, nada? eu não entendo não nada rolou de uvas nada? do México. Não tá? rolou nada. Não assim? entendo. É Não uva se de salvou fora, não nada. tem uma uva meio exato, típica, assim. não- né? a gente pode ter Tem dado muito pouco azar, vinho lá mas também, assim, os né? vinhos são salinos. E são, né? Pode ser alguma ser. coisa de aham. Até os conservação. tintos. Pode ser que a área Olha, seja... Os tintos Imagina também? Uma fileira. Estranho. Só os tintos? Eu não lembro se tinha branco. Tinha branco? Ah, só Acho que era tinha tinto. tinto. Acho que era tudo Nebbiolo tinto. Tinha salino. Nebbiolo, tinha vários e são vinhos premiados, vinhos que devem ser bons, mas eu não sei por que aquele dia. Imagina uma Você fileira tava de num taça, bom dia, todo Fernandão? mundo. Eu tava Não, porque às vezes você tá num dia eu, bosta, aí não dá, A gente né? Nil- não Milton, você consultou o tava? calendário biodinâmico. É, não. consultou a lua. Não, tava o Roberto, tava o Paulo Bonfá, tava uma turma esse dia. Todo mundo Todo foi mundo. unânime? Eu não terminei as taças. Foi a única confraria da minha vida que eu não terminei. Gente, o Paulo Mas todo Bonfá mundo tava ou só lá e a você gente que tava não. chatão? Não, Coisa todo mundo. absurda. O Newton. Não, tava- Newton, pergunta pro Newton do podcast também. assim. Infelizmente. Você ouviu, né, que o Paulo Bonfá estava lá, mas a Carol e a Juliana não, né? Não essa tá errado época, isso aí? Infelizmente a Tô gente não achando que conhecia Tem Tem vocês. alguma aí. mulher na confraria de vocês? Não tem nenhuma mulher, mas não é por falta. É assim, as nossas mulheres já participaram Elas de vão. N confrarias. Amigas, chama a gente. Não, a gente vai fazer a confraria das mulheres do Filhos. A minha Aliás- esposa aliás, degusta melhor que eu, é É, verdade. tem um grupo mesmo. chamado Mas as Filhos mulheres e já- Filetes, que elas estão junto também, né? Que a gente Filetes. tem as filetes lá. E aquela história que eu contei que passaram mal em Sorocaba É foram verdade. as filetes. Foram tá? as filetes. Foi- Só pra informar. E o Gastão? E o E o Gastão- Gente, olha, eu não queria Mas e dizer você? nada não, mas eu vou provar esse tinto já. Já? Prova. Eu Vamos ver se vou... vocês. E você, o que você não toma? Não curte? Ah, assim, Carmenere eu tenho dificuldade mesmo. Eu já tomei Carmeneres excelentes. Eu tenho uma sensibilidade muito grande pra pirazina aqui. Pra quem sabe, a outra Sim. Carmenere tem aquele verde, aquele aspargo, Eu aquele sinto pimentão. muito no Sauvignon Blanc. Eu tenho no Sauvignon Blanc, mas eu tenho essa sinto no sensibilidade. Cabernet Franc. Eu não consigo- sinto no Frank. Eu consigo ver, lógico, é um bom vinho, claro, mas assim, de gosto pessoal, isso não me agrada. Então eu acabo evitando de tomar esses vinhos, mas eu tomo de tudo. Sim, ele acaba evitando 99% dos vinhos que ele toma nesses É, vinhos. eu provo, ainda mais, né, fazendo isso quando a gente dá aula de Carmenere, a gente fala, explica, mas eu tenho essa sensibilidade, então eu acabo evitando isso porque Sim. me incomoda mesmo. Mas eu consigo ver quando é um Carmenere muito bom, tenho bastante Carmenere na minha Tem. adega também. E vocês? Vocês têm algum que vocês não O gostam? que vocês não gostam de tomar? Isso aqui vocês gostam, que eu tenho certeza. Quero ver se vocês sabem Eu o que não é. pus na Cara. boca ainda, mas só no nariz. Não fala ainda, hein? Não, não. Vai pensando. Uma que a gente não gosta? É. Vocês têm algum? Não. Ó, Carol, não sei. Eu não sou muito fã de Cabernet Franc. Não são todos, tá? Não são todos, porque... Cheval Blanc, pode vir? Não, não, Grande existem... inimigo. Grande inimigo. Não, existem Cabernets e Cabernets, né? isso. Franc Ah, mas é Franks e igual o Franks. Carmenere. É lógico. é igual o Carmener. Mas eu tive uma péssima experiência com essa uva no início. Sim. E assim, foi um atrás do outro, assim, você fala... Caraca, meu... Machuca, né? Machuca. É, você fala, mas eu não dou sorte com um. De um tempo pra cá, tem aparecido uns melhores. Que eu tô falando, olha, esse cara até que é legal, Sim. entendeu? Ou esse rótulo, essa uva até que não é tão... Você está se dando essa oportunidade. Não, eu sempre dou oportunidade para todas as uvas. Eu tomo, Sempre. então, eu também. Mas Acho assim, importante. eu vou comprar um Sauvignon, eu vou ter ressalva, porque eu vou falar, Lógico. eu posso ter que jogar a garrafa fora. Não fora, né? A gente faz um risoto, sei lá. Mas tanto que é aquele desespero. Vocês me convidam pra ir na casa de vocês. Ai, Carol, vou abrir esse Sauvignon. Ai, que medo. Porque eu sinto muito evidente, a pirazina me incomoda real, a ponto de eu não conseguir tomar. Cabernet Sauvignon. Agora, do Sauvignon Blanc. Ah, Sauvignon Blanc.
pra mim ela fica muito mais evidente no Já branco. sabemos que Engraçado. não é um Sauvignon Blanc. Pedrinho. Não, tá longe de Sauvignon Mas Esse eu aqui também tá muito tomo. fácil de matar. Tá Blanc. fácil A mesmo. vergonha, né? Mas e o que vocês gostam? Tipo, ó, pensa assim, veio uma lei no Uau. regulamento do Brasil, Ah, uma uau, lei, isso aqui. Lulão virou e falou assim, cara, de agora em diante vocês têm que escolher um vinho, uma uva, pra tomar e só vai poder tomar isso durante os 4 anos do meu Vocês só mandato. podem tomar uva, companheiro. Uma. 51 é a uva. Qual a uva? Pra mim é fácil. Pra mim, Pinot Noir. é. Oh. Eu posso tomar champanhe, posso tomar borgonha, posso Não, tomar... não, não, vinho. não, Você não, falou não, uma não. uva. Não, é verdade, eu falei errado. Tá bom. Isso aqui é uma região. Não, não. podia ser assim. Estilos. Exato, uma coisa é um champanhe de pinot, outra coisa é um pinot tranquilo. Borgonha, né, Pedrinho? Eu Não. tomaria champanhe. Champanhe. Pedrinho dos meus. O meu vinho favorito é o Amarone. Mas quem não gosta de de um Tem muita gente que não gosta de Amarone Tem, por mas causa tem do gente que açúcar não residual. conhece. Mas aí que tá, Mas é é porque igual você não vai primitivo. mandar um Amarone com... Tem que ser 15 Tu anos pra pensar. cima. É igual não é só primitivo. isso, Mas olha a só. combinação, você tá na piscina, sim. você vai abrir um... Não. Não vai. Então tem tudo Mas o isso. que você ia falar, Ju? Que Ar É igual o condicionado, primitivo. O primitivo também, Ah, muita mas eu gente acho não que tem gosta de muita primitivo diferença. porque tem... Não, tem uma Lógico. grande diferença. Sim. Mas a gente tá falando de açúcar Mas eu entendi residual. a sua Peguei a sua comparativa. referência. Tem gente que não concordo. gosta de primitivo, mas o primitivo, em algumas ocasiões, vai O muito primitivo bem. é o vinho que todo mundo começa a tomar vinho ama. É isso. Esse é o Entendeu? ponto. Porque E eu sempre recomendo. Ele é muito Ele é um uau, ele é o frutado, primeiro ele uau do é- mundo do vinho. Exato. E aí você pega um vinho, ele tem aquele açúcar ainda, né? Ele ainda tem aquele dulçor, mas não é doce. Sim, e aí a não. pessoa... É uma transição É uma legal pra quem tá transição. acostumado aqui, né? A Vai tomar alguém um na tem tua vinhos casa, legais. seco. Tem vinho safado, mas como Tem. todas. Ô, Mas tem todo. vinho Mas legal vai alguém na também. tua casa, você pega aquela garrafa do Sessentani, que pesa 1 tonelada, que se cair na cabeça de alguém é morte. Teve na Confra Sorocaba, hein? Você abre Inclusive, aquilo, é um dá pra alguém, vinhaço, cara, hein? Vinhaço. É um vinhaço. Vinhaço, Já vinhaço. tive a gente chance que não- de visitar lá. Tem é gente que não bonito, toma hein? mais, né? Tem gente que se recusa hoje em dia. Não é você. Ai, Não. Gente, se entregou, é- a cara ó, dele entregou. Eles têm uma certa rivalidade entre eles. Não vocês é, e falam perceberam, que... né? Exato, falam que as mulheres, né? Olha ele O botando Pedrinho, um amigo ele no... traiu a Itália. esse que é o Ah, eu problema. falo brincando. Ah, né? traidor. Traiu a Itália. O sogro dele deixou ele... Assim, mas deixou ele Franco. um mestre da Itália. Ele Ah. agora só fala da Borgonha. Ah. Então, ele traiu. Mas o Amarone ele é o vinho que tem que tomar cuidado. Porque ele é muito velho. Ele vira uma mistura de um Porto com... É, ele fica Ele- meio... assim, eu já fui almoçar com um Amarone muito velho que tava tão doce que comprometeu. Então ele tem um ponto Assim, limite ele ali tem um pra- ponto limite para você. Mas Depende é um também ponto da ali. harmonização que você vai fazer, depende do ano. Aliás, como todo vinho, né, gente? sim, Desde sem os vinhos dúvida. mais jovens, que são frescos para você abrir e tomar agora, quanto os vinhos que são de guarda. Aliás, vale lembrar que os vinhos de guarda não são todos que estão no mercado, tá? Inclusive, é a Pouquíssimos. minoria que está no mercado para você comprar. Tem que ter Cada vez perspicácia pra achar. Tem. Lugar no mundo dos vinhos. Qual é o lugar? Mas ele falou a uva dele? Falou. É a Corvina, né? Ah, do- Corvina, é verdade. Rodinella, Não, ó, Rodinella, desculpa, né? porque, É. gente, ó, Rondinella, depois a Rondinella, pessoa fala Rondinella. que não tem... TDAH. Eu não tenho TDAH, eu tenho memória ruim mesmo. Cagado. Um lugar, só um mesmo? Só um que você Pode- tivesse assim, ó, eu tenho dinheiro pra ir para eu tenho dinheiro para ir para qualquer um. Qual é o que vai me encantar? O lugar mais Pra bonito, você mais ir, legal? ficar lá, Não, turismo, é, beber só pode lá. vir- só pode ir lá, você só tem grana pra ir lá. enoturismo. Pode amplificar, tipo, França? Não, aí você. Porra, é um país aí, não dá. E outra, se fosse um país que tem poucas. É uma coisa, Não, mas não, a entendeu. França, velho, inteira. Bom, eu vou dizer hoje. Um lugar. Vai, Borgonha. Jura? Por quê? Não, por quê? Jura? Porque assim, ó, uma não coisa. vale Borgonha, nem Tá bom. Itália, hein? Porque ele Agora já Não vale deu um Borgonha. spoiler. Não, tudo bem, não vale Borgonha. Rhône. Ah. Vale do Rhône. Boa. Boa. É uma região que eu acho muito hoje em dia deixada de lado. Claro que quem gosta muito de vinho conhece, mas a gente acha que, comparado com, por exemplo, Borgonha, Bordeaux, Champagne, tem muito mais destaque na mídia e vários cursos mesmo. Mas o Rhône tem uma complexidade de vinhos, diferenças, vários estilos que você consegue provar que são E incríveis. mais que isso, um custo-benefício muito Isso é melhor. verdade. Então Muito você maior. consegue vinhos equiparados a Bordeaux Exato. com Um preço que dá pra pagar um ainda. décimo. É. E até porque Bordeaux, a gente não consegue encontrar um bom Bordeaux Tá ruim, de um né? preço muito acessível, Não né? tem. Você não acha. Não. Não adianta falar que você vai comprar um Bordeaux de 60 conto, que você não vai achar um Bordeaux Vai, bom. 200, 150, 200 pra cima, tá legal aí. É isso. O meu?
A Moca, Pedrinho? A Moca tem Moca. O grande polo vinícola. Você der a chave da casa dele na Moca, tá bom. Eu iria lá pra Moca. Não, assim, eu vou falar com base no que eu conheci, né? Eu ficaria... Vocês vão achar... Eu sei sua resposta. Fala aí. Iria pro Porto. Não iria pro Porto, iria pro Alentejo. Quase. Bairrista também, né? O cara, É, o cara da português. Moca, Jura? dá pra saber. Eu iria pro Alentejo, porque o Alentejo, das regiões que eu conheci, que não foram muitas, por exemplo, eu não conheço nada da França. Tava pra ir na pandemia pra Rioja, cancelou, a Eu França também. é o próximo. Minha viagem de 40 Mas eu conheço anos era outras lá. regiões, Napa, bem Gonçalves, Rioja é legal, né? Argentina, Uruguai. Mas o Alentejo, ele lembra o nosso interior. Sabe aquelas... Parece umas hotéis fazenda. Eu fiquei numa vinícola muito legal, chama Herdade dos Grous. Fiquei hospedado nessa Você ficou vinícola. lá? Fiquei hospedado. É muito sensacional. Eles têm o tal do porco preto lá. Que Sim, é cá que é. pra nós, velho, o que é aquilo? Olha, Que eu sou- bacalhau, que Então, nada. quem ouve a Confra, já ouviu nossos episódios, sabe que eu sou neto de portugueses. Eu fui criado com essas comidas de lá, né? Então, Ah, mas não o porco. porco porque preto não vem, mas né? cabrito, leitão, essas comidas de português. Minha avó era Bacalhau. portuguesa. No Traz os Bacalhau. Montes, lá, Se você quiser bacalhau. encontrar o Fernando, vai no 53, lá o O posto. 53 da Castelo, vou bastante Ele lá. é fã tal. lá. E, Que é um belo restaurante, é um belo inclusive. restaurante. Tá muito caro, mas é um belo restaurante. Tem uns E- bons aqui em São Paulo, depois a gente Tem. conversa. Mas lá é legal, porque ele remete um pouco ao nosso interior. Não é que nem o Douro, que é aquela paisagem do Douro é um negócio. É. Mas o Alentejo é mais o que a gente tá acostumado. É que você pega aquelas Você baitas se estradas. sentiu na casa da Eu avó. me senti um pouco em casa e assim, o esquema deles é muito... Você paga a degustação, a garrafa fica na mesa, os caras saem da sala, deixam você lá. Dá pra saber de onde veio o Porra, brasileiro mesmo. Dá! Mas vamos falar. Não tem aquela coisa do Napa Valley. que- Itália Exato, também que tem é uma isso. gota. No Napa Valley é uma sabe, gotinha, assim, ó. é muito Não, aí você faz caseiro, uma muito- brincadeira, fala pro cara, nossa, mas eu vou me engasgar, e ele faz, Aham. É isso aí. vai embora. Não que eu não tenha customer. gostado do Napa, eu amo o Napa. Acho que o Napa é um dos meus vinhos top 3 favoritos. Mas, Jura? eu sou fã. Mas Também o... sou. Você também? Também. É isso. Então, acho que o Alentejo é um lugar que eu E recomendo vocês pudessem escolher um lugar? Hoje, Moca? eu A escolheria moca, o Dão. a moca, mas a moca não dá pra Dão. comparar, e a gente não dá pra falar Porque eu da vou moca. falar uma coisa pra vocês. Eu tô apaixonada. Eu não tô tomando nenhum vinho ruim do Dão. Então é bom mesmo. Só tenho tomado vinhaços do Dão e eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por vinhos brancos. Primeiro, não adianta, acho que 90% das pessoas são apaixonadas por Riesling, né, alemão ou alsaciano, mas o Dão tem a rainha dele, que é a Encruzado, e eu sou apaixonada por Encruzado. É um vinhaços, muito bom. Entendeu? Nós fizemos um episódio com o É, português do assim, Dão. Que ele é Eu criado acho lá. que hoje, se eu tivesse grana para ir num lugar só, sabe? Não, Não. Juliana, você pode fazer um... Eu iria desbravar o Dão. Tem a Legal. Quinta da... É Pelada, né? Quinta da Pelada. Pelada. Baita produtor lá do Dão. Quinta dos Rocks também. Quinta do... Esse eu não conheço. Bom, vou Tem um anotar. Encruzado. Sensacional. Nossa, é diferente. tomar Não de esperava joelho. nunca ouvir Tem uma isso. brasileira que faz vinho lá, que chama Vinhos Kelman. Que é Não, o Kelman é ótimo, é bem conhecido, inclusive, aqui. bom. Mas eu gosto muito de Encruzado. Você, Carol. E você, fã. Carol? Olha só, não é um lugar que eu... Vou falar como fui apresentada. Eu nem era louca por vinho, a gente tomava vinho muito raramente. E eu vi Olha só, ela faleceu ontem. Eu vi uma reportagem num Globo Repórter da Glória Maria, no Vale do Loire. E quando eu estava com meu marido, faz muitos, muitos anos, ficou eu e ele assim, caralho, a gente precisa ir para esse lugar. E ela bonito, hein? fazia... Não, primeiro assim, que eu adoro os vinhos. Eu ainda não conheço. Fica a dica, meu benzinho. Leva ela, Ele pô. sabe, ele sabe. Tem uns castelos lá, É, pede em casamento de exato. novo. Eu acho, hein? Rede Nacional. Fica a dica, Não, eu hein, dou Júnior? direto. Ele tá acostumado. Aqui não tem direta, não. É bem na direta. A gente... Anos de casamento. Mulher é já assim, vai a minha esposa crescer. também. É assim, assim, assim. Mas Tá olha bom, só, eu sou uma pessoa romântica. Apesar de eu ser meio canto de cerca, meio grossa, eu sou uma pessoa romântica. E aqueles castelos, aquela coisa, e eu sou dessas, tá? Inclusive, meu marido é muito romântico, senão não estaria comigo. Mas é isso, de me pedir em casamento nos lugares mais lindos que a gente vai, ele ajoelha. Então, Dá pra andar em carruagem lá na beira a do Rio carruagem é Loire. brega. Pô, Mas, é? e assim, eu Tomando um gosto bom muito dos vinho. vinhos de lá, mas não conheço. Mas se tiver que falar de beleza, Uhum. eu diria... Gente, em Portugal, você acabou de falar... O Douro. Meu Deus, É olha bonito, só! né? O Douro é lindo, né? Não tem como. Douro. Mas e o Vale do Loire... Primeiro que eu gosto muito dos vinhos.
E o lugar é muito bonito. Eu gosto dessa mistura também de história e... E que a gente tava falando, o Loire também é uma região que tem muitos estilos de vinho. Dá pra Muitos, dividir em 50 muitos. podcasts aqui, então também Dá. tem essa chance Você de sabe que não quando eu parar de comecei a tomar, estudar, né? me aprofundar um pouco mais em França, eu lembro que eu mandei pro Deco, eu preciso estudar França, porque França eu tive um pouco de dificuldade no começo. É importante, inclusive, a gente falar disso, porque às vezes as É pessoas difícil acham mesmo. que a difícil, gente... né? Ai, a gente sabe tudo em 2 Sabe minutos. Não, nada. a gente precisa estudar muito vinho. Vinho é uma coisa que a gente tem que estudar todos os dias. E eu E a tive gente é muita... enganado, né, É. às vezes. A gente tem muita... Eu tive muita dificuldade com a França, né? O que eu fui bem em Espanha, com a Itália, que apesar de ser muito complexa também de Ah, não. estudar, Ela é bem mais flat que França. eu acho bem difícil também a Itália. Sim. Mas a França eu tinha uma dificuldade grande com ela, hoje menos. Continuo tendo ainda que estudar bastante França. E eu comecei pelo Loire. Foi a primeira Nossa região que eu Senhora. comecei a estudar. Que Aí legal. eu falei, quem falou que ia ser fácil? Não, começa pelo Loire, porque Loire é tranquilo. E na hora que eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, eu falei, caramba, quem falou que isso aqui é tranquilo? Não é Não, tranquilo. e Loire é gigantesco. É né? gigante. De e é espaço, de Exato, quantidade. Daria pra de- dividir em 4 regiões tranquilo ali. tranquilamente. Acho que é o que eu menos conheço é o Loire da França. Ai, tem Ah, coisas isso. maravilosas. Não tem que fazer um intensivo de Loire. Vocês podiam um dia Vamos fazer uma providenciar confraria. confraria. A gente? conjunta Vamos de fazer lugares uma iguais. de Convidada, estudo? Fernanda. Vamos. Tudo bem, Eu hit. super topo. Inclusive o Ah, de Vini, estudo? o Vinícius Conde já me propôs isso. Ju, vamos pegar nós que já somos do vinho, sentar para estudar. Eu falei, a hora que você quiser. Ô, delícia. Eu arranjo vem, um horário vamos. na minha agenda, a hora que você Boa. quiser. Eu Não, falei pra ele. estudar em grupo é muito legal, né? Isso ajuda muito. né? muito. Não é, e porque tem toda aquela questão do que você tá sentindo. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu sinto uma mineralidade. Aí você fala, não tô. E você vai buscar talvez eu isso, é esteja importante. sentindo. Exato, então aí você consegue. Eu tenho um grupo de estudo que a gente se reúne toda semana. E a gente vai fazer a prova agora, né? Sim. Em março. E a gente se reúne por Zoom e prova, e fala, conversa e discute. Sim. E ajuda E muito. porque- ajuda muito. Eu Muito, tinha um muito. grupo na ABS, que a gente chamava de Confraria de Segunda, porque nós saíamos do curso e a gente ia pro Amit, ali no Shopping Vila Olímpia, e toda segunda a gente levava. Ou um tema, né? Ah, vamos levar vinhos de tal região, ou varietais, ou blend. E ajudou muito. Aprender sozinho Mas é quase impossível. Ajuda demais. Ajuda muito. Tem muita Ajuda. gente boa no vinho, sabe? Tem um pessoal que tá estudando para DIP agora. Inclusive, tem alguns que eu quero trazer aqui, que é o Pablo, o Gustavo, o Thiago Guimarães. São caras, assim, que, você fala assim, quando eu crescer, eu quero saber um pouquinho do que eles sabem, porque eles são muito estudiosos, como você, como nós também, que estudamos Sim. bastante. Nós Mas, vocês, né? mas eles são fora da curva, Sim, assim. sim. Então, a gente tem que estudar. Estudar é uma coisa muito certo. legal. Muito É muito, muito bacana. Fernandão, você disse que o que você mais gosta é da parte da harmonização. Qual a sua harmonização favorita? Eu tenho duas que eu gosto bastante. Uma, eu gosto da acidez dos vinhos da Toscana com as massas. Foi no clássico, Porque, né? cara, Clássico. e não adianta. Italiano A próxima é pede ostra e comida. champanhe. Ela deu Quer ver? risada, ela deu risada da sua Afinal, eu sou beloto também, né? Que sou um pouco italiano. Mas, assim, não tem como sair disso, porque é a comida que eu gosto, assim, uma das que eu mais gosto. E, assim, quando a gente pega aqueles restaurantes aqui de São Paulo, italianos, bons, assim, leva aquele toscano, aquele vinhão. Brunella, putz, alguns barolos. Não, dependendo da muito comida. bom. Não, aí não é toscana, mas Itália no geral, assim, né? A acidez sempre é alta, né? Eu gosto da acidez, eu gosto desses vinhos que tem mais acidez. E a outra, eu gosto muito... porque eu sou- Acidez nos tintos. nos tintos. Eu sou um grande fã de tintos. Eu gosto muito de brancos. Pedrinho, acho que é fã de mais de brancos do que tintos até. Sim. Mas eu sou mais de tintos. E a segunda que eu gosto muito, que é uma harmonização também clássica, mas aí sim a minha praia, é Porto com alguns queijos. Queijos com ovo. Gorgonzola, esse Delícia, tipo hein? de queijo assim. Porto, acho que é o vinho que eu mais Eu acho que eu tomei. viveria de... Todo mundo, né, Que viveria é disso. maravilhoso. Também gosto dessa Quem harmonização. não é do vinho pensa, nossa, tomar um queijo salgado com vinho. Não, fica bom demais. Não, Provem, olha, mas provem, todas provem. as minhas amigas que não são do vinho, e eu falei para fazer essas degustações básicas, todo mundo fala, uau. Inclusive, eu gosto de pôr tâmara. Tâmara, Queijinho. Fica bom. E a harmonização E é o teste, vinho? gente. É teste. Nunca diga nunca até você não fazer. Não dá para falar que é uma coisa redonda, né? Não. dá. O Edu Não, fala bastante isso no Sim, episódio, né? Falou que tem que ter um teste. Ele testava sozinho em casa, ele cozinha, né? Você sabe bem. Sim. Então, é um episódio legal porque ele fala essas coisas do dia a dia, né?
Mas acho que a minha é Pedrinho Eduardo, tô E você? chocada que você come comidas do dia a Ele dia. come. Sim. Tô Come chocada, miojo. porque assim, eu nunca vi. Kinder Ovo, ele come tudo. Danoninho. Com Danoninho. cílios. E com a esposa ele deve comer assim, Come, Danoninho come. e A Kinder minha Ovo. harmonização favorita, eu sou de Sorocaba, lá tem uma padaria chamada Padaria Real, que é a melhor coxinha do Brasil. Então eu gosto muito Cara, de vou discordar. coxinha e Você não foi no champanhe. frango Cuba Real. Muito Polêmica. melhor que o Edu frango. falou dessa harmonização, tá? Coxinha Aqui. e champanhe. É muito boa. Porque ele aposto foi também. falar, sei lá, champanhe com caviar, sei lá. Ele Aí falou eu falei, alguma Edu, coisa, ele cala a falou, Edu. boca, velho. Não dá. Manda uma Se der pra pôr real. um pouco de caviar na coxinha, fica bom, mas pode Tem, comer a aqui no coxinha Tangará também. tem, tá? A coxinha do Tangará tem caviar. É Ao mesmo, nível dos a caras, coxinha de chique, né? 38 mil reais que a Carol Exato. comeu, eu não comi. Eu falei, gente, eu como no aeroporto, que eu já acho caro. Imagina se eu vou comer lá. Dia a gente vai marcar de ir no Frangó, tá? Vamos. Eu te desafio a trazer a coxinha do Trago. Vila Real. É Cara, vamos Padaria filmar Real. isso? Padaria Real. Vamos? A batalha das coxinhas. Vamos fazer a Batalha das com uma Coxinhas? champa na mesa. Já tá Eu levo marcado, champanhe, hein? pode deixar. Tá marcado. Fechou. Tá marcado. Batalha Nós das 4 coxinhas. vamos fazer a Nossa. Batalha das Vai Coxinhas. ser maravilhoso esse. E a gente Não, tá filma. marcado já, tá? E filmamos. Mas funciona. Segura aí. Funciona demais, né? Meninos, contem uma história doida, maluca ou interessante que vocês passaram envolvendo vinho. Você tem uma maluca? Começa você. Eu já contei essa história várias vezes, né? Eu fui numa degustação da La Pastina na Casa da Fazenda, no Morumbi. Que agora é a Eu não Fazenda sabia Churrascada. É. Fazenda Churrascada. É antigo, então. essa história. Essa história, pra quem não tava lá, não vai entender muito. Mas assim, imagina uma degustação que começa aquela pompa e termina uma balada. A galera com Nossa, a cueca na gente cabeça. do céu. Foi mais ou menos isso, assim. Não tem muito o que contar, mas assim, no final tinha tava abraçado cantando com o produtor. Assim, você imagina um lugar que tinha uns 500 pessoas, no final tinham 300 pessoas muito bêbadas, muito alegres. Inimigo do fim, Você essa saiu de lá pessoa, amigo de né, a 100 gente tá pessoas vendo. aleatórias, todo mundo cantando. E foi um negócio descontrolado, seria essa palavra, assim. porque Mas foi divertido? Bebeu bons demais, vinhos? cara, demais. Boas Mas o importante é recordações. isso. Demais, assim. Teve né? o day after, você queria morrer? Você falou Eu não assim, eu lembro, acho que preferia foi num morrer. sábado. Não à lembro, tarde. ele não lembra. Só a então, esposa deixou já você entrar em explicou. casa Foi depois? junto, Ela foi. Sabe o que é curioso dessa história? A gente tava num andar que era degustações especiais. E aí você tinha 3 tickets. Você comprava o básico, a degustação intermediária e a sei lá, E a topzera. topzera. E a gente comprou, sei lá, a básica na época. A gente era, naquela época ainda não dava. Não né? investia tanto em vinho. Isso. Aí, eu sei que chegou num certo ponto que a minha esposa voltou com vinho da intermediária. Eu falei, meu, peraí, como é que você conseguiu esse vinho aí? Aí ela falou, não, vai lá, tá todo mundo pegando. Aí eu cheguei Como lá. é o nome dela? Débora. Débora, Débora você é das das nossas. Ela foi lá. E aí, foi inclusive o dia que eu conheci o Daniel Dalzocchio. Ele tava lá. Aí ele também pareceu. Eu falei, pô, mas o que virou festa? Aí você chegava no balcão ali e me liberou. Então você imagina assim, na época, vou converter pra hoje. Você vai. pagou 100 Era como conto se e você tomou pagasse do 500 de pro 1.000. básico, você tomou o de 1.000 e o de 1.500. Uau! Era isso. E virou Brasil. Virou Brasil. E embaixo tinha todos Tá os outros maravilhoso o vinho que produtores. vocês trouxeram, Tá viu? bom, Só legal. um Não, tá comentário aqui incrível. que eu- Obrigado. me deu um negócio. Tô aqui que eu assim- precisava falar. Obrigado. Deu uma aquecida, E aí, assim, assim, sabe? putz, no final, cara, foi essa loucura, assim. A galera tava assim, mas eu nunca vi um negócio daquele. Tem um vídeo que eu tenho gravado até hoje que a galera tava abraçada cantando. Vamos postar, junto. vamos postar Cantando no Instagram. A minha evidências, esposa assim, me né? ligou. Eu já tinha, a minha esposa, às vezes algumas mulheres degustam mais devagarzinho. Ela degustava devagarzinho. Eu já tinha degustado tudo que tinha da top, da média, da outra. E aí eu desci, fui lá pra onde tava a galera. Daqui a pouco ela me ligou e falou assim, ó, Fernando, você pode subir aqui que tem um cara que não sai do meu pé. E eu falei, meu, se vira, eu tô aqui na degustação. Fala Nossa, pro que cara é que você preocupado, hein? Débora. Débora, ciumentão, hein? Débora, Fala pra ele que você tá Amiga. degustando vinho, desce aqui, sai daí. Porra, ele que o marido tá lá embaixo. Eu tô tomando um Brunello aqui no stand, você quer que eu suba aí pra tirar posso- um... Ericão, Separado. eu ia fazer a mesma coisa se tivesse uma coelha da Playboy no seu colo, mas se eu tivesse provando um Brunelão Olha, então, topzera, eu E ia aí, falar, você largou a amor, Débora pode ir lá? pra casa Não, com ela. Ela apareceu lá embaixo também. Mas tava Bicuda. Não, sei lá, eu não me Louca. lembro. Ela já também. tava em outro patamar, amiga. Não, Ela nem sei lá, lembrou, ela ela- nem lembra da história. Agora ela lembra, É, né? não, Mas... ela sabe disso. Agora ela- o Brasil inteiro sabe. É, A gente também tava sendo meio atacado lá embaixo. Eu vou ser então obrigada a foi bom, tomar né? mais o vinho deles que eles não estão nos servindo. pois é, eles estão miguelando. E você, Pedrão? Acho que a história mais engraçada que eu já tive foi na Itália. Tava visitando um produtor
E assim, lá na Itália tem algumas regiões que o produtor é na casa dele, que não tem campainha, que não tem... Ele não fala inglês, você marca aí você horário, aí não- você fica tentando entender. E E aí é a o gente mais mandou, legal, né? Mandou um e-mail lá e falou, vem aqui, tal hora, tá bom. Aí chegou, tava eu, meu sogro, minha esposa e minha sogra. Já quero conhecer o sogro dele? Não, Gente, eu quero ser super amiga do seu sogro. Alemão, o apelido Sogro. dele. Pô, ele tem Alemão. Rieslings, vamos pensar E a nisso. adega do alemão? Ui. Ixi, Maria. Mas e aí, Pedro? Aí chegamos lá, tocamos a campainha, batemos na porta, e nada. Pô, era um produtor de primitivo ainda nessa época. Chamava Atanásio. Pra mim, o melhor primitivo da traidor. Itália. Se puder provar, Atanásio. Não é caro, mas não tem aqui no Brasil. Batemos lá, batemos na porta, nada. Aí sai uma senhorinha na janela e começa a xingar a gente. Aí a gente falando aquele italiano brasileiro. Marcamos um horário, tá aí, não sei o quê. Vinho, horário. Meu filho, ele tá dormindo, ele não vai atender vocês. Falei, tá bom. Aí depois desce a senhorinha, abre a porta, pede desculpa. Falou, olha, eu não tava meio dormindo, era meio sonâmbula. Não sei o quê. Aí chega o cara, falou, mas a gente marcou aqui 10h30. Não, mas eu achei que era 11h30 e já era 10h30, ela tava dormindo ainda. Mas ele abriu, serviu a gente, conhecemos, compramos vinho, mas a gente ficou meio assustado, assim, mas não falava inglês, só falava italiano e a gente arranha o italiano, assim. Aliás, esses pequenos produtores ou produtores menos conhecidos, eles não falam inglês mesmo. Nada, Em nada. qualquer lugar do mundo, né? Nada. É. Na Argentina, no Chile, em Portugal, os caras não vão falar inglês. Não falam. Meu Não irmão adianta, quebrou aí- o carro dele, Chateauneuf do Pape, carro alugado. Não conseguia atendimento. Teve que ir o francês, chamou Não, o é cara do complicado. guincho pra ele e não conseguiu. Puta, eu lembrei uma Por isso rápida estudem boa. línguas, né, pessoal? Na idade dos Grows, que eu contei lá do Alentejo, a gente chegou do jantar, tava tudo apagado. O portão da estrada fica aberto, você entra na vinícola, entra Sim. quem quer. Quando a gente chegou, a gente não conseguia entrar dentro do hotel. Não abria, tava tudo apagado, tudo fechado. Eles deram uma chave do hotel pra gente, né, no check-in, eu não percebi. E eu não consegui entrar no hotel, demorei 1 hora pra conseguir acordar uma pessoa pra abrir. Ainda que você conseguiu Você acordar, porque muitas vezes eles fica não com a têm recepção chave- 24 Ó, horas. olha né? o nível de segurança do negócio. Você fica com a chave do hotel. Não tem porteiro, recepcionista. Não tem né? recepção Tem muito 24 lugar horas. assim, né? Você né? chega A gente é mal acostumado, Muito, tá? muito. A gente é Quero dizer paulistano, muito- né? Total, muito Então- mal acostumado. Inclusive, essa coisa de você querer chegar num restaurante e falar assim: não, cara, eu tenho 1 hora. Pô, daí sobra pra almoçar. Nada. Você chega no restaurante na Itália, a senhorinha que senta na sua mesa, você fica assim, que cacete ela tá falando, porque não fala inglês. Aí você fica, meu, tem 1 hora. Não pode ter pressa, né? É, A gente vive mal. É. A gente vive mal. Exatamente, Quando a gente vai pra a gente fora, a gente vive vê que a gente mal. vive Olha, mal. ontem eu tava numa degustação, só pra ilustrar isso, e eles estavam falando exatamente isso da França. Que a gente tava comentando que eu fui pra Fátima, verão europeu, bombando, a cidade assim. O restaurante fechou pra férias. Eu falei, velho, É o isso. povo não sabe ganhar dinheiro. É outra e a cultura, gente é puto né? da Não vida. tá nem aí. O povo não sabe ganhar dinheiro, não sei o quê. E aí um amigo nosso falou assim, então, aconteceu isso comigo na França e eu fiquei, pô, vocês são preguiçosos, vocês não gostam de trabalhar, né? Ele falou, meu amigo, deixa eu te explicar um negócio. A gente trabalha pra viver, não vive pra trabalhar, não. Então a gente vai sair de férias quando todo mundo sai de férias. Porque você pensa, a cidade lotada, vai estar tudo aberto. Não tá. Eles saem de férias Eles também. saem de férias, Eles fecham exatamente. o restaurante Fecha pro tudo. almoço, é tipo isso. Mas eles. Aí você fala, pô, não sabe ganhar dinheiro. Não, eles sabem viver, é diferente da gente, E né? eles ganham dinheiro, né? Ai, A não. Espanha é muito assim, né? Eu cheguei lá... Eu ia festa. falar da Espanha, É inclusive. 3 horas fechado o negócio. Eu cheguei com a Paula lá, o nosso voo atrasou, perdemos o carro, minha esposa uma santa também, traz vinho na mala, Essa maravilhosa. Aê, Paulão! Paula! Essa Santa Débora Paula. Paula, já tô Santa anotando porque a gente Débora, vai Santa fazer Paula. a confraria Paula, nome da das minha filhas. E aí, das filhas. chegamos Não, lá, das filetes, filhas. Filetes. atrasou o voo, pega o carro, vai, não sei o quê. Aí, vamos parar almoçar. A gente tinha chegado em Madrid e ia até Rioja. Vamos parar na Ribeira, que é no meio do caminho. Paramos numa cidade que eu escolhi. Putz, tinha uma loja de vinho que eu queria parar. A gente chegou, era 2 da tarde. Só ia abrir às 5 da tarde. Tava tudo fechado. Paramos no supermercado, comemos um lanchinho do supermercado. Vambora, vamos. Que é Perrengue Sesta. chique, vai. Sesta, perrengue sesta, chique. né? Siesta, É. fecha Fecha, tudo. né? Mas fecha Fecha, tudo, fecha não tem tudo. nada. Vão dormir. uma Não, alma. na Espanha toda. Não tem uma É. alma na cidade. Alô Muito pra doido. quem vai à Espanha a Programe-se. primeira vez, programe-se. Conta aí, qual vinho mais especial? E aí a gente não tá falando do vinho mais caro. Qual vinho mais especial que você já É tomaram? aquele que te aquece mesmo. Sabe aquele vinho Que que você te lembra. traz uma memória afetiva? Vou falar o dia Linda. que eu descobri que minha esposa estava grávida. A gente Bebeu fez- sozinho? A gente fez Puta, inseminação que sacanagem. artificial, então foi super difícil Ai, engravidar. que E a tudo! gente Parabéns, tomou Paula. Sassicaia 2010. Foi fantástico.
Vinhão, hein? Nenê nasceu? Nasceu Bernardo, tá aí. Bernardão, firme. quando você vira esse vídeo, quando você já estiver podendo beber, pensa só nessa comemoração como A foi adega dele eu tô especial. montando já pra ele. É isso. Que ano ele nasceu? De 2018. Ah, ele é novinho. Ah, ele é Novinho. Os bebê. meus 2013 e 14, a gente também tem a adega dele. Não, os meus já Deu- são. deu sorte O meu que já tá indo pra 13 é mais faculdade barato, ano né? que vem. É nada, você não acha? É? A gente foi tentar Brunello, porque Ah, é. Brunello... Aqui na França, não, né, e não é. E a Gucci fez um negócio... Meu, você não acha Brunello 2013? Safra não. histórico. Ah. Barolo também é safra histórico, então... É que na França, Você 13 é não bom de comprar. É, mas é que eu sou Brunelete. Bom, Brunellete. E enfim, você, Brunellete. o seu vinho? Não, o meu, vou falar um que foi o vinho que me... Foi o Quintarelli Giuseppe Amarone. Chique, hein? Nós tomamos juntos esse vinho. E acho que foi o melhor vinho que tomei na minha vida. Pelo estilo do vinho, vamos falar assim. Um final de boca inacreditável. Infinito. E esse dia foi legal porque estávamos nós, o Pedrinho, a família deles, a Débora, o Newton com a Silvia, com a esposa dele. E a gente estava num lugar legal, numa casa no interior. Sorocaba, né, Foram gente? três... Sorocaba Sorocaba é três- maravilhoso. Inclusive, tomamos os eu dois. quero mudar pra Sorocaba no que Vamos vem. lá. Ah, então pronto. Você pegou o seu Sorocite. corretor, tá aqui. E foram... Nesse dia a gente tomou o Quintarelli Giuseppe e tomamos o Dal Forno Romano, que são os dois maiores Amarones do mundo, no mundo. mesmo dia, junto Sim. com Uma Ace of Spades. Não, foi a Ace? Não, Foi. não. Foi uma Dom Perignon. Dom Perignon. Uma Dom Perignon. E foi um dia muito legal. Então esse vinho me marca, assim. É o Criançada top na of mind, né? piscina, tomando É. vinho Legal. bom. Ai, que gostoso, delícia. cara. Eu Tem gosto coisa disso. melhor do Não. que o vinho te trazer Momentos um assim, momento né? desse. Junta as famílias, muito Não. mais do que a é. gente, né? Não. Junta as famílias. É lindo. O vinho, ele Agrega. marca momentos, né? E ele agrega. Veja, olha, puxa, esse vinho naquele momento, E tem aquilo um tem outro também maravilhoso, o Manuel Beato no Fazano, minha esposa de 82, né? E ele trouxe um Mouton Rothschild de 82 que estava aberto, que um Beleza. americano largou a garrafa, tomou uma taça. Ah! Americano, né? Pra eles o câmbio é. É. Pra tomar um Mouton aqui é baba. E ele trouxe o Mouton 82 pra gente, que era o ano dela, no dia do aniversário dela. Eu Ai, lembro que desse lindo! também. legal. Puxa, olha que Não, atitude. o Beato, gente. Eu Ele tive só a não vem no oportunidade podcast. Só de falta Ele- aparecer é. na... Não, né? Já ele marcou é- umas 50 vezes, É. mas a agenda dele é Ê, demais. velho. Não, a agenda dele é difícil. Eu tive a oportunidade de fazer um evento da Ambev e ele foi um dos convidados. E eu tive o prazer de abrir o vinho e dar para ele degustar primeiro. Ele veio até mim e falou, Juliana, posso provar o vinho antes da gente, de Ele é você, assim, meu. Ele de manja você, demais, né? de Ele é o você maior servir? filão de vinho. Nós estávamos, Ele nós gosta estávamos de lá falar, no né? Tangará. Aí eu falei, claro, eu falei, meus vinhos estão lá. Eu falei, atingindo a temperatura, mas vamos lá que eu vou abrir para vocês. E ele é um lorde, né? Ele é um lorde, Uma bagagem- um Ele grande senta na entendedor. mesa no Assim, restaurante. foi uma honra É. abrir o vinho e servir como sommelier, Sim. né? A minha maior Uma referência inspiração, como é lógico. sommelier. E serviu o Beato naquele momento lá no Tangará. E é Foi gentil, demais. né? Porque faz umas dessas. Às vezes os Não, vinhos estão lá. Essa da sua Lindo, esposa, ele- mais ele- que... E ele trouxe um 2008 também, tá? Beleza, hein? Ele foi até a minha 22. mesa, inclusive, no Fazano também. Ele senta, Querido. ele prova é um os vinhos, querido. mas ele senta na mesa pra conversar Sim. com você. Ele é assim. Ele Só é não vem no maravilhoso. podcast, mas de É. resto é nota Um dia ele 10. vem, um dia ele vem. Um dia ele vem. Ai, Beato, fica a E dica. vocês? Contem vocês os vinhos de vocês. Mais especial? É. É o primeiro Brunello que eu tomei. E Brunello acho é que por isso que eu fiquei tão apaixonada por Brunello. Eu tava Na verdade, eu sempre tive o sonho de ir pra Europa. Vim de baixo, Brasil. Você pensa o quê? Nossa. E aí, nós fomos para... Eu já era casada quando eu fui pra Europa a primeira vez. Não sou aquela pessoa que passava férias em Paris. Não era. E aí, fui eu e meu marido. E aí, quando nós pisamos em Roma, sabe aquele sentimento de... Eu conheço esse lugar? Fantástico, né? É uma coisa maluca, né? E aí nós fomos, a gente ficou num novo hotel, num bairro bem residencial, assim, não tinha muita coisa perto. E aí a gente foi jantar. Aí não tinha menu em inglês, não falo um caralho de italiano. Enfim, aí falei, eu preciso provar um Brunello, porque tinham me falado, você vai pra Itália, você Prova um tem que Brunello. provar um Brunello. E aí nós fomos... Era um restaurante de bairro, pensa. Não, era um restaurantezinho qualquer. E aí a gente foi lá, eles deram um menu em italiano. Eu e meu marido, a gente pegou um prato por alguma palavra que a gente identificava, tipo assim, espaguete. Isso aqui é espaguete, beleza. E nhoque. E aí, cara, meu marido não come sardinha, veio um negócio com sardinha, ele ficou puto. Aquelas merda, tá bom. Essa E é a aí- melhor da viagem. É, o melhor, aqueles perrengues de viagem, porque como diria nossa amiga Cris Ferraro, só passa perrengue de viagem quem Quem viaja. viaja. Só E bate aí- o carro quem dirige, né? Exato, Tem que- tá tudo bem.
E aí eu falei, eu quero um Brunello. O cara não falava inglês, novamente, né? Aí eu falei, eu quero um Brunello. Ele, vinho, Brunello, não, Brunello de Montalcino. Ele fez assim. Aí eu nunca vou esquecer dessa cena. Ele subiu uma escada e tinha uns vinhos numas prateleiras assim, empoeirado. O cara pegou um pano, o pano saiu preto. Ele limpou o vinho e fez, isso que você quer? Aí você falou, Acho que ele falou isso, Tomara, né? Porque ele falava italiano, eu não entendia nada. Aí a gente, um Brunello. Era um Brunello, sei lá, 2002, assim. E eu não me lembro do Brunello, eu acho que a gente deve ter foto. E aí eu falei, agora vamos tomar esse negócio, né? Não deixou não deixou nada, aerar, não fez nada, né? O cara abriu e o cara tava meio indignado, tipo, como que eles querem isso? E na época era caro, né? Sim. Porque os vinhos da carta eram na média. Isso eu tô falando de 2012, 11, 10, sei lá. Eram vinhos de até 20 e poucos euros. Sim. E esse vinho custou, acho que, tipo, 35. Então, o cara, olha tipo, que como... época maravilhosa. Meu Deus, hoje é você não 70, acha. Você não 90, acha. 100. Os que a gente foi... Os mais baratos. Os mais baratos. E aí ele colocou na taça, aquele tijolão. Não era um puta Brunello. Mas eu me lembro da sensação que nós tivemos. Eu olhei pro meu marido assim e fiz. É isso. Que momento, hein? Que momento, emocionante. Brasil. Tô aqui, assim. Muito bem, muito bem. Uau. Não, Nossa, que descrição, cara. Palmas, Parabéns, palmas. hein? Foi E isso. você? Ele comendo sardinha. Em algum Cara, momento da vida, o Brunello é o vinho que todo mundo quer. Vamos fazer Em uma algum harmonização de sardinha e Brunello. verdade. pra ela. É A um gente vinho- vai fazer lá em casa uma harmonização, eu com a minha amiga Luísa da Wine Share. Eu vou cozinhar, isso é um... Mal sabia ela. A Luísa Vocês vão cozinhar também? É a grande amiga da sua cunhada. A Luísa estudou com a minha cunhada. É mesmo? Eu vou cozinhar, gente. Isso aí é um momento histórico. Luísa, E nós vamos dá um abraço harmonizar pra com o ela. Brunello. Luísa é Chique, hein? Chique. E você, João? Cara, o meu é muito simples, assim. Eu cozinho muito bem, mas eu não ponho Ó, na internet. modéstia assim. ficou aqui também. Não é modéstia, não. Eu cozinho muito bem mesmo. E eu costumo cozinhar para os amigos. Os amigos vão em casa, eu cozinho. Agora eu moro em um apartamento, tô morando Não num cozinhou apartamento nunca pra menor. mim. Ah. Ainda não, mas eu sou já amiga, combinei já com ela. vimos a Não, descrição. ela é uma grande, tá se tornando uma grande amiga, inclusive. E eu fiz um jantar lá em casa e uns amigos tinham acabado de voltar da Itália. Eles trouxeram um vinho que eu não me recordo o nome, inclusive até hoje eu não bati a foto naquele dia, né? Porque nessas horas você não bate foto. Isso já faz uns 8 anos atrás. E ele trouxe um Sangiovese. Mas era Sangiovese, não era um Sangiovese, Brunello. não era Brunello. Era só um Sangiovese simples, básico. Rosso Sabe aquele, qualquer. sabe aquele basicão? E o que te pegou nesse Toscana vinho? Rosso. O que me pegou nesse vinho foi que foi uma das primeiras vezes em que eu parei para prestar atenção no vinho. Eu nunca mais esqueci esse isso é vinho, legal. inclusive. É. Sabe quando você para prestar Essas atenção? viradas de chavinha sabe na aquelas nossa cabeça. viradas de chave? Porque eu sempre bebi vinho, eu gosto muito de vinho. Meu marido é um cara que me levou pro vinho. Inclusive, a nossa relação começou por causa de vinho também. Ó, Olha, Um dia eu conto isso aí. E aí eu senti, sabe quando você sente o primeiro aroma, você fala, será que é isso mesmo? Eu nunca tinha parado para prestar atenção no vinho de uma maneira mais intensa. Quando eu coloquei na boca, eu senti uma acidez, que foi uma paulada, assim. Mas uma pancada. Eu fiz assim, uau! E era um vinho extremamente simples, de uma vinícola muito pequena, que eles visitaram lá, porque eles tinham acabado de voltar da Toscana. gente, olha só, os 4, né? E A foi gente já bebeu pra caramba. incrível. Sabe assim, incrível. Muito mais um Olha, Dá uma momento, né? memória É isso. afetiva linda. Olha isso. Não é o vinho, ninguém aqui falou, é um, sei lá, Chateau Petru. Não, de 81, não é. Chateau Não, Petru não, 82. não. 82. É isso. Não foi. Vejam como o vinho é muito momento. Ele e aí é muito eu acho que agregador. fica- não? E aí eu acho que fica muito pra você que tá assistindo. É isso. Às vezes. E é uma pergunta que a gente tem aqui, né? Mas eu acho que já tá respondida. O melhor vinho do mundo pra beber sozinho ou um vinho simples, qualquer, aquele vinho. Ok, não é um vinho ruim, mas aquele vinho sem aresta, mas um vinho sem grande complexidade pra beber com uma baita companhia. Ah, companhia, com certeza. Sim. Acho que, Sim. claro, tem momentos que você quer tomar aquele vinho que é o melhor do mundo e... Mas você quer tomar esse vinho melhor do Não, mundo ninguém quer tomar sozinho? Sozinho, Acho que não, Mas é. são momentos. Tem épocas que... Mas se tiver a oportunidade de ser sozinho, pode ser também, Não, né? Eu acho que tem. Eu tô não vou brincando. ser hipócrita. É claro. A companhia, sim, Sim, concordo. claro. Prefiro. Se tiver que optar entre um e outro, sim. Mas tem momentos que você cisma com o vinho, você tem que tomar ele.
Certo, Pedrinho? Sim. Vai Todo juntando mundo tem. dinheiro, Você- vai, chama amigo, Sim. divide a garrafa, Divide a parcela em 12 garrafa. vezes, Só chama tomar 10 um. Eu amigos. acho que é super viável. É, eu acho. Tinto, rosé, branco, espumante. Branco. Tinto. E Você, fortificado. Ju. Você, Ju. Branco. Fortificado também poderia. Não, Branco. você tem que escolher um. Fortificado saiu de moda, né? Não, Você fortificado. vai... É velho. Eu sou Old school. Old school, old fashion. Então você é Eu fortificado, gosto de fortificado. você é... Branco. Aliás, branco. tomamos um Banilus. Nossa, da França, fortificado sul da França. Eu tenho um maravilhoso lá em casa. Meu Que branco, região? sempre. Branco? Eu aprendi a tomar brancos, porque eu era a pessoa do tinto e eu tô apaixonada por branco. Vou fazer a pergunta Você, pra mim Carol. mesma. É, vai lá, E Carol. você, vai lá. Carolzinha? Espumante. Ah. A Carol é dos É fina, né? espumantes. Gente fina. Não, a fina. Carol é outro Não, nível. peraí. eu não tô- Tulipa ou taça normal? Tulipa. Depende, né? Taça branca, de vinho branco. Tá, tipo essa aqui. É. Tá. Cojudinha. Queria dizer Alguém que usa ser tulipa tulipinha. Ó, ainda? queria dizer Usa. que hoje tem outra Usa, gravação. Mas tem umas tuliponas. É que a Vai perla- vir um branco Não aí. vamos falar desse Nossa! Depois a gente conta. a Guarda uma perlagem, tacinha, né? a gente vai ficar esperando aqui do lado. perlagem na tulipa é bonita, né? Fica É linda. lindo. Não, e eu adoro uma foto, né, gente? Aqui a pessoa adora um close. Não é, e tem tem tulipas e tulipas. Tem uns tulipões hoje, né? Sim. É, a própria embaixada da Krug tem uma taça pro rosé, que é um tulipão. E a verdade. boca dela é isso aqui. Cara, é animal. Então, Enfim. Você conhece a Dani Abad ou não? Vocês têm que trazer ela Ah, aqui. gente, Cara, olha lá. eu Você me já põe em ouvi situações- falar dela. É isso, talvez eu conheça, Ela é a rainha da seja BF. champanhe. Ela é amiga... Não, calma aí, calma ela assim, é ela é a amigona... rainha da champanhe? Ela tá morando na Alemanha agora, ela fez a BS comigo Então, também. ela é manja amigona muito. do Edu. É, amiga do Edu. Do Edu, do Júnior E Medeiros. ela vai pra champanhe todo final de semana, Ela é porque ela tá a rainha morando na do Alemanha. champanhe. E Ela tá morando na curte Alemanha. muito. Como é o nome dela? Dani Ô, Abad. Dani, ela- você tem que ser minha melhor amiga, E é BFF. mulher, vocês Não, e trazerem vamos aqui, falar, manja muito. ela é uma mulher que manja demais Muito. Ela de já fez champanhe. todos os cursos que você imaginar de Todos. champanhe. Ela focou em Eu champanhe não a e conheço conhece pessoalmente, muito. mas eu conheci ela através do Edu Tá do Júnior. convidadíssima, que eles Dani. já Ela vem falaram pro dela. Brasil. Vou passar o telefone dela pra vocês. Pois Dani, Vinho Bem. que não pode faltar na adega de vocês. A gente tá falando demais. Ah, Toscana. Toscana, os vinhos da Toscana, pra mim, não Ah, podem mas faltar. aí é muito amplo. Eu tô É. falando um vinho. Ah, um vinho, um rótulo? É. Fala aí, Pedrinho, vai, deixa eu pensar. Pra mim, não pode faltar... não pode faltar aquele vinho assim, tipo pro brasileiro afegão médio, como diriam o pessoal da Jovem Pan. O É, afegão médio. É, tipo aquele cara assim que só toma catenão. Sei, não pode faltar Por quê? Que cara de preconceito. Você ficou com Não, a não é cara de preconceito, enjoada. não. Você não me irrita. Catenão, olha lá. Eu sou apaixonada por catena, inclusive. Ah, Mas original ou... Original. Não, tem que ser é o que vem no Querido, porta-mala não, do Corsa. querido. O que custa 300 ou o Eu que custa 100? trabalho com relações públicas da Ah, Argentina. bom, Eu sou braço direito do cara. O Deco né? manja. Eu acho que um Cremant de Bourgogne do Armand Heights, que é um E aí o cremant... cara fala, Gente. e aí o cara fala que prefere o branco. Já falou de champanhe. Você tá meio Não, eu vou falar um vinho meio fora da... Gosto de cremant. Barbera do Conterno. Uau! Nunca Eu mais sou vai faltar esse apaixonada vinho por na minha adega. Barbera. Gosto de Barbera também. Esse aí não é Conterno. Barbera, é quase um barulhinho. É caro. Mas se você um dia tiver a oportunidade de ir pra fora e trazer, traga uma caixa. Barbera Nossa, do Conterno. manda pra mim pelo WhatsApp, Manda, por favor. manda. Já Esse- estamos indo pra parte final. A gente Ah. vai pra última antes do É. bate-bola. Exato. Ah, E e eu- a gente tem que adivinhar o vinho aqui, né? É, também. Ainda tem Você já sabe adivinhado o vinho. delas? Acho que Qual o vinho? Ai, o meu tá muito tranquilo, porque foi muito difícil. Ah, mas é um vinho, tava uma delícia. Só a Tinha, pergunta, uma não precisa delícia. falar o que Eu- é. Você já Olha, sabe o nosso? Tem chute já? Você Eu já tem tenho. esse chute? Você tem também? Tem. Não, eu não bom. sei, mas eu vou chutar. Tá bom. Tá A bom. gente chuta. É. Esse é um vinho que não falta na minha adega, se for o que eu tô pensando, que vocês trouxeram também. Esqueci o que eu ia falar. Deixa eu ler. A última tá indo pro pergunta. final. Culpa minha. O vinho dos sonhos. lembrei, eu não li, não, viu? Eu não gosto muito de falar vinho dos sonhos, porque meu sonho é beber todos os vinhos Do mundo. importantes O do mundo. próximo. Sim. Mas o vinho que eu quero beber, que eu ainda não bebi, é o Lafite. Que eu já Muito tomei bom. os outros, todos os... Já tive os- essa sorte. O Lafite eu ainda não tomei e acho que... Porra, como Também assim? não- Você já tomou todos os outros? Ah, já, Ah, porque a gente desculpa, faz as confrarias, mundo. isso é uma puta oportunidade, É. porque às vezes a gente consegue... Esse é o lance da confraria, né? Sim. O pessoal, vocês devem ter as confrarias de vocês, assim, quem Eu quer tinha, tomar não tenho vinho, mais nenhuma. faça Ultimamente não confraria. tem nenhuma. Vamos montar, faça mulherada. confraria.
Confraria É isso. maravilhosa. Que você consegue boas oportunidades Exato. de trazer Grandes ou vinhos. comprar Divide o vinho, custo. você divide o custo e Sim. você só vai Todo tomar uma mundo taça. Quem mas puder tá ver o nosso Instagram vai ver as verticais que a gente faz, né? Eu Eu sempre vejo. vejo. Então, isso aí Tem coisas você precisa de uma incríveis. garrafa, acabou. Você faz aquela viagem atrás, Sim. pronto, você vai tomar 8 safras. Pode chamar a Sim. gente, Chama tá? a Eu acho que tá gente. faltando combinar um a pouquinho vertical? de... Vamos fazer Vamos uma? ver um vinho que a gente tem em comum pra gente fazer uma Vamos, vertical? vamos sim. Tá, ó, tem uma aí, vou falar pra você, hein? Ontem me chamaram pra uma de Caimos. Uau, tem vários. Pronto. Aí, ó. Aí ela vai tenho, levar eu 2 tenho, porque eu não eu tenho tenho. nenhum. Vai rolar essa Vou de te dar um, Caimos, você hein? leva um e eu Depois eu levo conto pra outro. vocês. Vamos bolar. Vamos pro bate-bola? Vamos? A gente vai começar, né, Ju? Falando, Sim. a Ju vai começar falando uma ocasião e vocês dizem um... Mas assim, o primeiro que vier na cabeça, não é pra pensar É, muito. não fica Ixi, pensando, tá porque é bom. bate-bola, Assim, tipo tá bom. é Marília e Tá bom. Gabriela, Entendi, sabe? É. vai Por ser. quê? Vamos lá. Cheio das imitações, hein, Fernando? Ele é uma figura. É. Um vinho para rir. Richburg. A Borgonha. É um trocadilho? É, foi um trocadilho. Um trocaralho do Os cadilho. vinhos da Borgonha. Me deixa Richburg. feliz. Vai lá, Carolzinha. Posso vir para Você rir? quer que eu fale o Não, Não, meu? eu quero que você vá pra Ah! próxima. Pra chorar. Aquele vinho que te dá um abraço quentinho. Pra chorar? Pra Pra chorar. Tipo, você... Mexicanos. Reservado. Reservado. Não é chorar nesse sentido, seus cabeça de Ah, é bagre. tipo de emoção? Não, sabe assim, ó, você levou... Não é o caso aqui, somos bem resolvidos, bem casados. Sim. Mas assim, sabe, levou um pé na bunda, você quer chorar em boa Ou perdeu o companhia? O emprego. que harmoniza com sorvete? Porque quem tomou o pé na bunda pega o pote de sorvete. Um Jerez Pale Cream. Que delícia! Vou dar uma melhor. Eu tomaria, é fácil. Um Porto Branco. Também. Ó, Fica a com dica, sorvete. hein? Maravilhoso. Não, é um Opa! dalva, né? Pra bem chorar. gostoso. Coloca um Porto Branco com É. sorvete de limão. Você que tomou Fica um pé a na dica. bunda, Tá bom, hein? pega o pote de sorvete Porto Branco. Sorvetão de limão com... Chore. Um Chore Pedro- assistindo um Pedro- aquele... Um Pedro Jiménez Sorvete, bem vai doce. comigo. Chore vem comigo. assistindo 10 coisas que eu odeio em você. Esse tipo de filme. Um vinho pra beber sozinho. Borgonha. Ah, que tu É, Borgonha- fala um rótulo, hein, Um garoto? rótulo. pra beber sozinho. Rótulo. Não precisa ser um rótulo, mas alguma Não, eu coisa quero um pouco mais- rótulo, porque ele só tá falando mais Vamos chamar Borgonha. aquele vinho do... Pode falar uma loja, nome de loja aqui pra mim? Pode. Pode. Aquele da Clarets que eles Ô, vendem. Clarets, lá, pode que é patrocinar o- a gente. Puta, que eles... Que é um puta vinhaço, cara. Ah, o Chateau Reignac. Não, Borgonha. Borgonha barato. Eu vou pegar... Posso pegar aqui ou não? Pode colar. Claro. Alô, Google. Vai falando, Pedrinho. Vinho pra tomar sozinho. Uma garrafinha de 375. De qual? Até parece. Alma Viva. Ah, boa, boa. Eu vou ficar devendo, senão eu vou demorar aqui, vou atrasar o negócio. Mas tem um vinho da Clarets, que é um produtor que vende lá, que ele tem um vinho que é um maravilhoso de entrada da Borgonha. Qual seria Ele o vai seu- mandar Vamos pra lá, gente e qual vai seria o colocar seu foto. critério de um Só- vinho pra beber Porque sozinho? eu quero um vinho que eu sozinho não vou jantar com ninguém. Eu não quero harmonizar, eu quero um vinho tranquilo. Você quer um vinho que Não pede comida. pede comida. Ah, tá. Tá Não, bom. e aqui- entendi, então. aliás, tem vinhos que não precisam de nem de companhia, nem de comida. nada, Só, né? só ele é o É, eu suficiente. pensei É o meu nisso, caso né? do champanhe. Esqueci. Champanhe Um vinho pra levar numa festa. A festa vai ter a galera, então tem aquela tia que gosta do sangue de boi. Tem de E tudo. tem o cara mega entendido que você também não pode fazer feio. O que você leva? Vinho verde. Vinho verde, excelente opção. Ah, Chardonnay. Chardonnay bom, Chardonnay Ele barricado. tá, Barricado. ele tá muito em cima do muro, não tá, Tá, gente? né? Ele precisa mais Chardonnay, direto. Chardonnay. Não, mas eu. mas tem tá que na ser mesma. tinto? Não. Chardonnay, não, vinho não. Mas é o que você Mas um quiser. chardonnay barricado não agrada muita gente. Ah, eu acho que... Um chardonnay não agrada Eu muita levaria um gente. Chardonnay barricadinho. Brasil, Bonitinho. aqui é sempre Menos- calor. Eu levaria um vinho... Argentino? Não. Acho que eu levaria um francês. Complete a frase. Vinho combina com... Transformação. Bons momentos. Vinho não combina com... Pressa. Boa, Pressa. boa. Pressa. Muito bom. Vinho não Boa. Não Não evolui, combina não dá com- pra sentir as nuances. Chatice. Não combina com chatice. Concordo. Legal. Ninguém pode morrer antes de provar um... Amarone. Della Valpolicella, bello. Ah, mas aí é... E você? Um bombom rachê. Uau. Pô, Outro você foi nível. longe, velho. nível. É. Não, maravilhoso, Sim, porque a tem gente que sempre tentar, tem uma né? mesma resposta aqui. Em Ótimo. uma palavra. Uma. Apesar que vocês responderam Não, com não, uma. calma, falta. Não. Ah, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí, ó, TDAH. Vinho pra mim é... Vinho pra mim é... Pra mim é um caminho sem volta. Não, é uma palavra, Ah, Pedro. uma palavra. Vinho- Uma. vinho Uma. é emoção. Memórias.
Em uma palavra, Uma palavra. Uma palavra, Pedro. Memórias. Uma. participar do talk foi? Fantástico. Estou em casa. Ó, uma palavra. Casa! Valeu, valeu, valeu. Minha casa, telefone. ET. Me senti em casa. Vamos Vamos adivinhar? adivinhar. E aí? Pedrinho, O que você acha, Pedro? tira o microfone. Vamos lá, vamos lá. E aí, Ju? A gente também vai confabular aqui. Acho que não. Você acha que não? Eu acho. Cara, pra mim tá Jura? Não. louco. Ju, olha aqui. Vem cá. O que você acha? Não, olha aqui. Não. A gente tá falando de outra região Vai, daí. então eu vou com você, que você é o especialista. Tá falando de outra... Não vão acertar. Nunca. Nunca, jamais. Você acha? Grava mais 5 aí. Cada uma pode... Você Vai todo acha mundo que... passar vergonha aqui. Cada uma pode chutar um? Pode. Claro. Nossa. Gente, eu tô sem microfone, mas Ai, agora vocês eu me vou ouvem ficar toda mesmo assim. descabelada com essa Eu já franja, tô gente. Então descabelada. vamos fazer isso, eu vou chutar também. Chuta, Eu Isso, chuta. você não chuta vou ter um, você vergonha chuta de- um, você É, chuta... Quem sabe a gente acerta. Primeiro as damas. Não, primeiro Então vocês vai, que são os eu- convidados. Que talvez foram eu os acharia- primeiros. Talvez eu acharia que era um Riesling. Pra mim é vinho verde. Uau, vamos lá. Eu diria Riesling também. Eu senti uma super mineralidade nele. Pra mim faltou acidez pra ser Riesling, mas eu também senti um pouco. Então, vamos lá. E aí, Ju, o que nós estamos bebendo aqui? Vamos Vocês estão arrancar tomando... essa... Não, vamos abrir, né? Vamos abrir, vamos mostra abrir, pra Vamos deixar ela abrir. pelada. Faz um suspense, dá audiência. Que rufem os tambores. Que Vocês não gritem os viram que elefantes. eu acho ele bem bacaninha, assim. Não, ele é Screw delicioso. Crab, eu não pensei no Screw Screw Crab. cap. Screw cap. Devia ter ido, agora eu lembrei do Screw Crab. Apesar que você falou Riesling. Vocês tem querem chutar, vários vocês querem, Rieslings vocês com querem screw chutar o cap. país também? Não, bom, Alemanha. Ah, Alemanha. Ou não, podia ser E França você da pa- Alsácia. Portugal. Estamos África do Sul. falando de um chardonnay Aí, ó. africano. Puta, eu tinha Parabéns. falado pra você. Mas eu É concordo. aqui no ouvido dele, eu falei, não é Chardonnay? Ele falou, não. Eu falei, então acho que é Riesling. Por que você achou que era chardonnay? Putz, cara, não sei, por causa da acidez. Pra mim não tem nada de Chardonnay. Mas eu senti mineralidade. Então, Muita, eu fiquei entre o muita. Chardonnay, mas eu não ia acertar com a África do Sul, não. Parabéns. Pô. Muito bom. Eu já tomei o Esse produtor- Pinot Noir desse produtor aí. Tome o Que é vinho muito de bom, sobremesa. gosto muito muito deles. bom. Eles têm vinhos Muito maravilhosos. Quem Tome traz é o a vinho de VM sobremesa. Alô Giordano. Muito bom. E agora? E o E nosso? agora? Cara, A gente discordou demais. a provar gente de novo. discordou. E eu vou Eu vou beber de novo pra... Tem Vamos uma descrever, coisa aqui porque- nesse vinho que eu talvez acertaria. Que Sim, de onde é? eu já sei o que é. Cara, vai saber. esse vinho é muito legal. Ó, Mas eu não quero chutar uma coisa muito óbvia. então, quer falar o seu primeiro? Que aí Quero. eu justifico o meu? Eu vou falar o meu. Eu senti muito mel quando botava, então já tinha muito mel nele. Agora já tá menos, ele foi esquentando. Quando Pra ele mim, tava um pouco pra mais mim, Em primeiro lugar, vocês além gostaram? da fruta, Demais. ele Tá, tinha... fruta. Além da fruta, ele tinha muita flor. Mas pra mim Tá ele tinha muito uns floral. terciários. Tem Mas floral, ele tem tem uma terciário. coisa. Tem ele tem uma terciários. coisa que a hora que eu falar, vocês vão Não, e olha a perceber borra, que é, gente. que é a característica, talvez, principal da região. Sim, sim. Pra mim... não, fala você, vai. Cara, já- eu vou chutar uma coisa tão óbvia, mas eu tenho certeza que Chute, não é. chute. Eu acho que é um Malbec de Cahors. Mas passou longe. Mas devo ter passado Mas muito passou longe, é. Ai, agora eu Tem pra mais mim falaria elegância que é um aqui. italiano. Tem mais elegância, é um tem muito italiano. mais elegância. Eu diria que é um Tem, italiano. mas eu Sim, sim. Mas, Mas, o cara, floral te levou pra mas lá. não, o eu- floral me levou na primeira. Eu falei, cara, eu tô... Vocês não estão entendendo. A gente, quando foi escolher isso aqui, a gente pensou no vinho pra pegar vocês. Ah, eu Ah, também, eu ó. imagino. Ah, Pegou, Você pegou. Você pegou. Você pegou até mais que a gente. Mas aqui, ó. vamos lá, Posso falar o Pedrinho. descritivo que me... Descreve. Descreve. Assim, Fala. o que marca muito esse vinho, não sei se vocês sentiram o esparadrapo. Exatamente. Vocês sentem? Esparadrapo. Mentolado? Esse Sabe? vinho, essa região clássica tem muito esparadrapo. É Quando isso. você abre o rolo de esparadrapo, Aquele cânfora. tem muito. Não, cânfora eu É senti isso. muito. É o cheiro do esparadrapo. Cara, peraí, o Esparadrapo. esparadrapo é Mas- mentol? Uma coisa meio Mentolado. mentolada? Sim. Por que o seu esparadrapo tem menta? É o Que a esparadrapo cânfora. você É a Vai na compra? farmácia, compra o esparadrapo. Nossa, Esparadrapo vou fazer sabor isso. menta, ele lambe. Isso eu senti É depois, isso, o meu na não é segunda sabor taça. menta, É o meu é muito sabor típico neutro. dessa Sim, região. mas como na primeira eu senti Ó, um até floral gostei. muito de violeta pra mim, foi uma Não. pancada assim. Mas violeta também é um descritivo bem forte nesse Sim, vinho, aí eu com falei certeza. assim, caramba, será que ele veio... Eu pensei num óbvio, porque eu falei, Bom, talvez ele permite traga um você tomar óbvio, nosso sommelier. porque ele acha que a gente não vai chutar o óbvio. Exato. Eu fiquei pensando nisso, tá? Ó, esse é um Criséia do Douro Uau! 2003. Não, vou fazer, ó. Muito bem, ó.
É isso aí, super vinhos, galera. Caralho, desculpa, não Caramba. falaria. Eu nunca falaria que é Douro, tá? É que a gente já pegou alguns grandes durienses que tem Os essa, douros essa têm cânfora. Cara. Toda vez que eu abro um vinho que tem a cânfora, eu falo, é Douro. Eu acho que eu mataria. Gente, ele. mas é que eu Jura? não sei. Vocês vão lembrar do Desculpa, esparadrapo pra sempre. Não, agora. eu nem Não, pensei Pedrinho, em eu tô- trazer pra vocês. Vou passar numa Portugal farmácia. e França. Falei, não vou Mas a levar gente pra pensou em eles. Portugal, porque eu falei assim, elas vão Ele ver não a vai nosso matar Instagram, elas vão falar, é ou é Itália ou é França, é certeza. E aí Não, eu pensei Ah. eu pensei em chutar algo que não fosse França, mas a hora que eu senti, na primeira, não tem jeito. Eu senti, não adianta. Eu senti um muito floral Quem mesmo. traz esse vinho? Vocês sabem? Ele vende aqui Não, ou esse vocês vinho trouxeram? eu arrematei. Inclusive, eu trouxe o 2005 também, tá? A gente Pode tá abrir tomando... também. A gente tá tomando 2003. 2003. Se não tivesse bom, né? Você sempre Ou trago pode dois. deixar de Eu presente deixo, pra vou gente. deixar. Caraca, deixar. que vinho, A Mistral velho. traz esse vinho, não é? Esse vinho eu arrematei em leilão. Mas eu acho que é a Mistral que traz. Uau. Acho que a Mistral Muito tem. obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigado Gente, vocês eu pelo pensei em convite. trazer um Tava Riesling delicioso. Obrigado, gente. chileno que eu adoro. É porque todo mundo tem muito preconceito com o Chile. Aham. Mas bons vinhos chilenos, quando você Sim. entende um pouco mais. São ótimos. São Uhum. ótimos. Eu adoro um vinho de lá, chama Toquinar. Maravilhoso. Eu até trouxe um Pinot desse mesmo produtor para Ana. A Ana tomou um. E tomei Pinot esse de fim de lá. semana uma uva chama Petit Syrah, chama Que é Bougainville da Santa Rita. maravilhoso. É, quem não gosta de pirazina, esse é o vinho. Esse é- Serra tem então, bem menos, né? Eu estive na Santa Rita agora. E mês é passado. um Pandolfo Larcon. Eu ia trazer um Riesling Pandolfo Larcon, que é maravilhoso. E geralmente ninguém acerta ele também. Mas aí eu falei, cara, o que eu vou levar pra esses moleques, Vamos meu? botar as fotos no nosso Instagram. Isso, depois nós vamos. Pessoal, você Foi que ótimo. acompanhou a gente aí até agora, obrigado pela paciência. Pela Obrigado pela audiência. A gente não vai ter que contar o nome. É, já esqueceram. Não esqueci, não. Eu ia voltar agora nisso. Conta Porque assim, aí. eu Vou perguntei, tirar o plástico pra gente tirar uma foto Pode perguntei. tirar, pode tirar. É, não dá mais tempo, né, Carol? Dá. Acabou claro Que dá. Não Ó, me o produtor, irrita. Isso ali, ó. acabou, né, o horário do estúdio. Deu é uma isso? hora já, é isso? Gente, o produtor Não, ali é. tá falando, ó, ele tá fazendo assim, faz 15 minutos pra gente. Infelizmente, hoje não vai poder contar o nome. Gente, eu queria dizer que esse estatuto Fala, Fernanda. é complicado, viu? Desembucha. Pedrinho, tocou, peraí. Fernando, não me irrita. Ó, tem muita coisa Oi, que eu Gastão. tacar em você. Tudo bem? Não Gastão, pode? Gastão segurou ali a Ô, informação. ô. Por que não? Peraí, por que não? Por quê? Não tá todo mundo aqui, né? Ai, que absurdo! Abusado. Artigo 7º, E é mais uma 1h20, vez. 1h21, tudo depois das 18 horas. Só depois das 18 e hoje não tá todo mundo. Tá bom. O Gastão ligou de Las Vegas. Não é possível contar porque não está todo mundo aqui. Ó, quero dizer que a Confra dos Isso porque é Filhos... só depois das 18. Fora do ar a gente conta pra Dos vocês. filhos. Não, agora eu vou ficar chamando de dos filhos. Não, mas posso falar por que é do Filhos. Isso eu posso. Aí, ó, já é um spoiler. O time chamava Filhos Basquete Clube. Por quê? Isso é um problema Isso tá do no Estatuto É 7, o é mesmo isso? motivo, entendeu? O nome surgiu Mas o pro time chamava Filhos. E aí É os acompanhou. felas da... Então, eu vou pegar um exemplo que às vezes o Newton fala. Corinthians. Se fosse a confra do Corinthians, é do Corinthians. É do dos Palmeiras. Corinthians. Não dos Palmeiras. Então Confra tem um... do Filhos, porque Filhos era o nome do time. Por exemplo, você gosta de NBA, não é o Cavs. O Sim. Mas Mavs. é o Cavs. O É o Heat. time do Cavs, não o time dos Cavs. Lá, se bem que nos Estados Unidos eles falam os, né? Mas Sim. é por isso, assim, é porque o Filhos era o time. Então é a confra do Filhos, time. que era o nome do time. Então é singular. Agora, porque é filhos, eu tenho uma grande teoria. Então, fora do ar, você me conta Não essa precisa, teoria. vá agora, é Mas os eu não felas. posso, eu não posso responder. Devia ser Confra dos Felas, Não. que ficam aí Não, fazendo não. graça. Não é, é muito mais Um dia a gente deselegante conta, que um dia a isso. gente conta. Mas a gente conta pra vocês fora Um dia a do ar. gente vai embebedar. Não, vocês Vamos são Alô, embebedar? Débora. É Paula? É Paula e Paula. Débora, Paula e Paulinha. Alô, Débora. Débora e Paula. Nada. Vocês podem, inclusive, estar junto. A gente vai embebedar eles e aí vai ver que é uma coisa bem... Mais gente fácil é vai- o Robertinho, porque é o menor, embebeda primeiro. O Robertinho Não, É era mais que tava fácil, comigo. porque é menor, é com menos quantidade. Menos, Robertinho é o foi que é foda. Menos quantidade. barbinha, vai lá, dá uma É o olhada. Tiquinho. Mas ele bebe mais que todo mundo. É o Tiquinho. É o Tiquinho. A, Bebe mais que a todo mundo. quantidade per homem, per Isso. capita ali é Ele, maior. o bicho é bravo. É assim, no mesma altura que a minha, É, só que na é, versão é, masculina. É que ele fala, né? A Não, garrafinha. porque eu, às vezes, eu garrafinha tenho que PET. subir em algum lugar pra tirar foto com a Carol, É né? nossa Porque é garrafinha 1,80
1,80 vergonha. contra Pois é. 1,56, não dá. É. Meninos, obrigada Obrigado de novo. você. Ê, Imagina. adorei. A gente adorou! Eba! Obrigado mesmo. Ju, obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado mesmo, assim, nunca tinha gravado no E estúdio. a gente tô espera muito vocês feliz. no nosso online pra Exato. fazer com os meninos, A hein? gente tá esperando o convite. Vamos. Você recebeu? É. Não. Quem Ó, marca também na não agenda recebi. é o Eu já tô Petulho, hein? convidando vocês, nós vamos fazer um evento de 2 anos do podcast da Confra do Filhos agora em maio, que o Gastão vai estar aqui no Brasil. Aê. A gente convida Uau! Jantar ao todos vivo, os convidados jantar. do ciclo vem. No primeiro ano vieram vários convidados legais, agora no segundo vem o do pessoal do segundo ciclo. Nós Só vamos garrafas abrir Magnum, garrafas hein? Magnum nossas no jantar. Uau! Vocês vão gostar. Vocês duas estão Você já foi, convidadas. de novo, Obrigada. você foi convidada? Acabou Agora de tô ser, sem. acabou Não, de ser. pro jantar. E tá gravado, né? Brasil. Tá gravado, Gravado. que nós somos convidadas pro jantar, mas pro podcast você foi? Calma, a agenda do ano é longa, mas vocês já se vocês estão no jantar é que vocês estão convidados pro podcast. Eba! Exatamente. Não me irrite. Vocês vão lá um dia. Você viu nós que vamos ela tá pegar um tema, estressada, nós hein? vamos pegar Hoje ela tá tema pra estressada. vocês especial. Agora, Chegar. pra terminar pegue. mesmo, vamos fazer um brinde? Vamos. Saúde. Com qual? Eu vou no com Ei, tinto. Pedro, olha o Sobrou. Pedro. Eu Eu vou- gostaria de dizer que o Pedro zerou as taças. E ele pode, E é você que tá inclusive- com filho É pequeno. pra fins educativos. A minha filha tem Tem que 2 minar anos um a mais pequeno nova. bebê. ainda Já não tá dorme grande. bem também. Já tá grande. Então vamos lá. Um brinde, brigadão. Obrigado, gente. Um abraço. Aê. Saúde.